research line in quality of life and Qualis in Brazil. And today we have the pleasure to have Professor Paul Kind and other international colleagues here with us. I would like to start presenting our speaker, Professor Paul Kind. Paul is Professor of Health Outcome Measurement in the Academic Unit of Health Economics within the Leeds Institute of Health Science in the UK. Paul has more than 3 decades of accumulated experience in the development and application of methods designed to measure health status in both clinical and economic evaluation. He is a founder member and past president of the Eurocall Group, a multinational research cooperative responsible for the development of EQ5D. Besides, Paul has important professional memberships in the area of outcomes measurement, for example, as an elected board member of the ISPOR and the elected board member of the ISOCOL as well. Paul has almost 100 articles published in PRO measurements, and 2 current important studies that Paul has been involved with now, involving examining ways of taking accounts of patients' assessments of the value of outcomes resulting from their treatment. Is the study LAPCD, the Life After Prostate Cancer Diagnosis, allows men with prostate cancer to record self-reported health status. And another study, the study DECIDE, is a study to develop a measure of quality of life in carers of dementia sufferers to assess the value of carers are being explicitly sought. And as a PRO leader, I could say that Paul is a globetrotter, participating in multiple valuation studies of the EQ5D 3L health state classification around the world. Some of them are currently in play, for example, in Chile, Colombia, Ecuador, Trinidad, and Tobago. Thanks God, Brazil was on this globetrotter route, so we had the pleasure to have Paul as a partner in both Brazilian valuation studies, first in Minas Gerais, and after the national study. Since I've met Paul for the first time in a course in New York when I was a beginner in EQ5D in 2010, up to our Brazilian study period, I had many opportunities to get to know him. And I can assure you that besides the great teacher and researcher, we have here with us a great person, motorcycle lover, and a fan of Brazilian bossa nova. Thank you very much, Paul, for being here with us, and please take the floor. Thank you. The first thing I have to try and do is to master the technology. Can I share my screen with you? Let me see how we... Okay, so I'm trying to... Can you see the screen? No, Paul, we are not seeing your screen. Okay. The video is on here. Ah, okay, here we have it. Can you see it now? Yeah, yes. Yeah? Yeah, That's okay. Wonderful. Okay, this is the first reality check for the morning. Good morning from the UK, where it's rather cold. And yeah, I'm working from home because of COVID, and I have a dog who is very keen to join in the meeting this morning. So I hope she sleeps for a while, but in case she comes in, just to tell you that's my dog. Yeah, I have in a short time to describe really where we came from with the EQ5D
over a long history now, more than 30 years, to talk a little bit about its present status and its use across the world, and to look ahead at some challenges, both national and international, but in a way also, I think, some challenges for Brazil. So more than 30 years in less than 35 minutes. That's the job. So if we go back to the beginning, the roots of EQ5D, this is an instrument for measuring health-related quality of life or health status, but it didn't come out of nowhere. It has a history. During the 1960s, and the so-called social indicators movement, then the advent of an interest in using cost-benefit analysis to help with public policy. And in the UK, this was most obvious in, for example, decisions about building a new metro line for London or a new runway airport for the airport at Heathrow. And these were very important factors in helping to create a kind of a demand, an unconscious demand for something new in healthcare. At the same time, there was a lot of published work going on, particularly in the United States, but to some extent also in Canada. And one particular paper published in 1970 by Fanchel and Bush really fired the gun, started the whole academic interest in what we now call health status measures or health-related quality of life measures. And these included things like the QWB, the Quality of Wellbeing Scale, which is pretty much the first one, going right the way through to work developed by WHO, the World Health Organization, with WHOQual. And I'm representing it here as a kind of schematic going from left to right from 1966, which is where I believe the first significant work was done in the United States. These individuals here, Alan Williams and Rachel Rosser, Harry Santone and Eric Nord, all later became involved with the EuroQual group. I was part of the et al. I started working with Alan Williams and Rachel Rosser in about 1975. And the EuroQual group itself started in 1987. For anybody who's interested in Disney films, or maybe not Disney anymore, but Toy Story has a character called Buzz Lightyear who talks about going to infinity and beyond. Well, here we are in 2020, and there's no sign of coming to an end of this story about EQ5D. It will, or something like it will go on more or less, I think, indefinitely. So here we have the new instruments that suddenly became available in the 1970s and into the 1980s. At the same time, in countries like the UK, there was an emphasis on rational decision-making, on evidence-based medicine, and ultimately the need to control the budgets for pharmaceuticals in our national healthcare system, and the evolving of cost-effectiveness techniques. And in 1982, the first Center for Health Economics was set up at the University of York. This was a really powerful influence. It was led by Alan Williams. And luckily for me, I was, I think, the second or third person who was recruited to this center. So 1987 was famous for the evolution or the origins of the EuroQual group. And I was looking for something that was more applicable, shall we say, to our two countries. And the only thing I could find was the only time I think that England had any kind of credible football performance against Brazil. It was a 1-1 draw. So in the spirit of friendly cooperation, let's go then directly to the talk, to the beginnings of the EuroQual group. We at York were led by Professor Alan Williams, who was an economist with an interest in health and public policy. And
a group of us had already begun working in the UK, trying to help the government develop, or the health department to develop better methods for rational decision making, for providing evidence of cost effectiveness. We then internationalized our meeting, moving to Rotterdam, with what became the first meeting of the Euroqual group, involving people from other countries, the Netherlands, Sweden, and Finland, then Norway. It was also included. But these were not just health economists. They were what I call real people, if you like. Clinicians, people in health policy, people in public health, and so on. The one thing that we all had in common, apart from all being colleagues and knowing Alan Williams, was a shared interest in the evaluation of healthcare. And the central theme for our discussion was the non-monetary value of health. There have been other ways, statistical ways of estimating a monetary value of health, but this was, if you like, a first meeting to look at the non-monetary value of health. And we realized very early on that we needed two things in order to be able to take our work forward. We need, first of all, a standard classification of health, because at that moment, although there were some measures already available to us in the 1980s, we decided that there wasn't one that actually was capable of being, if you like, internationalized and being used as a standard way of classifying and describing health. So that was our first task. And then we needed some agreed method across these various countries for capturing information about the value of health. So these are the two requirements for any measure of health status, any measure of health-related quality of life. You need a classification system and you need a valuation system. Now, when it comes to the descriptive classification, what we decided early on was to look initially at 6 dimensions of health, some with 3 levels and others with 2. But it became clear that what we really needed was to keep the number of levels the same in each dimension. So we merged 2 dimensions, which then became so-called usual activities. And the other 4 were as part of the original 6. So now we have our standard classification based on 5 dimensions, each with 3 levels. And that's how we began with our descriptive classification. Now, when it came to the issue of valuation, here, of course, the range of possibilities was much, much greater. For health economists with their economics background, we could look at things like standard gamble and time trade-off. But these were very difficult to imagine being used in surveys of the general population. And in those days, we were using mainly postal surveys. And so we wanted something that was simple to use. And that's why we decided to use a visual analog scale, a rating scale based on a 0 to 100 scale, which then became the standard way of investigating values for all countries in the first, I would say, 5 or 6 years of the Euroqual group's existence. So our original design was a classification system based on 5 dimensions, and our original valuation method was based on visual analog scaling with a vertical thermometer-like scale calibrated from 0 to 100. And the endpoints on this scale were worst imaginable health, which was valued at 0, and best imaginable health at 100. We were thinking of a recall period, asking people about their health today. And that's what we now call the EQ VAS, and it forms an integral part of EQ 5D technology. In fact, with the benefit of hindsight, some people would argue that the visual analog scale self-rating of health is one of the most powerful parts of the EQ 5D
instruments as a whole, whether we're talking about the original one or indeed the more recent versions of EQ5D that we'll come to in a minute. So here we have the original EQ5D, the 3-level classification system, but we didn't at that time have a systematic way of deciding what the social preference weights should be for cost effectiveness. In the UK, bear in mind that we were interested in cost effectiveness for helping our government's Department of Health to calculate cost per QALYs in evaluating new and existing healthcare interventions. So we obtained a grant which allowed us to conduct more than 3,000 face-to-face interviews with a sample of the general population across the whole of the UK. These interviews took about an hour or so to collect the information and contained 3 preference elicitation procedures. The first one was based on ranking, on sorting health states into an order going from best to worst or worst to best, it doesn't really matter. But here we have information about the so-called ordinal relationship. So is one health state preferred to another? And this is very important and very fundamental information that in more recent times has been recognized to have huge implications to help us develop scales of preferences. So in those days, it was seen pretty much as a kind of warm-up exercise, but actually I believe it's got very strong potential today, stronger than we ever realized at the beginning. Then we had our visual analog scale, where we asked people to place health states onto a 0-100 scale. And then finally, we asked them to complete some TTO utility assessments based on a sample of EQ5D health states. And this information allowed us in that one study to produce more than 30 value sets representing the UK's social values, its preferences for EQ5D health states. Some of those value sets were based on the use of the mean, others on the median as 2 different measures of central tendency. Some were based on men, some based on women, some structured by age, and so on. And so in total, we had 30 different ways of presenting, more than 30 different ways of presenting this very important national resource. And one of those, so-called A1 set of values, was adopted by the UK health economists and later by the National Institute for Clinical and Health Excellence, so-called NICE, in deciding cost effectiveness guidelines in the UK. So this work in 1993, finally signed off in 1995, is still part of the mainstream of decision-making now, not just about pharmaceuticals, but across all healthcare technologies that present information on cost effectiveness in the UK. And the so-called MVH protocol that we developed in York in those early days has been widely replicated across many countries in the world. We've got, I guess, around about 40 different value sets from different countries that are generally or specifically based on replicating the UK's original study. And for anybody who's not seen a time board, this is an original from the study that we conducted. You can see the date here, 1992. I stole the idea for this basically from a children's toy called the Fisher-Price thermometer, where it's possible, bear in mind we had to have these manufactured because there was no pre-existing technology. And I now have a stock of about 50 or so of these boards
anybody who's interested, I'm happy to donate one if you are interested in going back to the future. So just to recap, the EQ5D has many different ways of being represented. It's not just a single index number. It's possible to show a profile, a classifier of patients and respondents in terms of the problems levels they have on each of the 5 dimensions. So in the 3 level and later in the more refined 5 level system, we can show how many patients, for example, have a problem level 1, 2, and 3, and so on. And using that information, we can identify a code which tells us which of the fixed number of health states the patient is in. So for the 3-level system, we have 243 health states. And in the later 5-level classification, we have 3,125 health states. In both of these classifications, the so-called 11111 health state is of full health as defined by the EQ5D classification. That is to say, no problems on any of the dimensions. And that health state has a fixed score of 1 on the value sets, on the sets of social preferences in every country. So we have a value for the full health of 1 and a value for dead of 0. And this is the so-called 0-1 index format. And it is the same for EQ5D as it is for any of the other generic health state classification systems that try to be used in economic evaluation around the world. So in the Health Utilities Index, it came from Canada, it has the same 0-1 format. And in the AQLQ that came from Australia, again, it has the same fixed format from 0 to 1. And then lastly, we have the EQ-VAS, this very important measure of self-reported health status that comes directly from the patient. And the reason why this is so important these days is because the United States Food and Drug Administration recommends the so-called use of PROs, patient-reported outcomes, where the information comes directly from the patient. And that is exactly the case with EQ-VAS. If we get a valuation that comes directly from the patient themselves, and the same is true for the information about the profile. It comes directly from the patient. And EQ5D was developed before the FDA's decisions about so-called patient-reported outcomes, PROs. And by chance and by good fortune, if you use EQ5D, you have an absolutely classic example of a PRO that meets the FDA's classifications, so long as you use the profile or the VAS. So in clinical studies, there's huge scope for EQ5D. It's also incredibly useful, of course, in the UK, where NICE, our health regulatory body, talks about a reference case. That is to say, when it sees economic effectiveness evidence being submitted, it wants it to be presented in terms of QALYs based on the EQ5D classification, and where the preferences have been calculated using time trade-off, and where the origins, the source of that information, is a sample of the general population. So you can see that their reference case, their guidelines for HTA in the UK are based very much on the MVH protocol and the approach that we took in 1993. One of the many countries where we have seen the emergence of valuation research, not just in Latin America, where we have, of course, some countries, but in a way, we're talking today in Brazil, where you have really significant investment in valuation research. And
where you've taken something of a lead historically in providing a model, if you like, for other countries in Latin America in particular to follow. And I want to return to that later on. Over more than 20 years, we've seen the emergence of evidence, if you like, of the extent to which EQ5D has been recognized to be useful in studies of one sort or another. But you must also understand that the majority of these have been studies that are clinical rather than economic. So behind the scenes, there may be a lot of use by health economists of EQ5D, but the majority of published work is in the field of clinical evaluation. And just recently, I was looking at this, I was quite staggered, amazed to find that we have more than 10,000 publications, not just from the Eurocall group, of course, but 10,000 publications related to EQ5D over the past 20 years. And if you look at this cumulative distribution, you can see that more than half of them have been published in the last 5 years. So you can see the huge growth, not only in clinical publication, but the huge growth of interest in EQ5D. That's not just restricted to the UK or to North America or to Europe, in fact, but is now a global phenomenon. We have to think much more, of course, about economic evaluation, but about the very many purposes for which EQ5D can be used. And these, we could spend quite a lot of time talking about any of these. PROMS relates to, is an acronym, a short abbreviation for patient-reported outcome measurement. And this, I'll show you an example of this in a minute, monitoring population health. These are areas, particularly nowadays, where it's possible that EQ5D will find greater importance, even beyond the clinical evaluation and the clinical studies, in informing population health and informing public policy, and in the routine measurement of health outcomes in healthcare settings, in primary care and secondary care, as well as the more obvious things to do with economic evaluation. So I found this interesting study more recently in 2017 from Brazil, looking at patients in primary care settings in 5 Brazilian regions. You know, a nice example of a domestic Brazilian application to the use of EQ5D, in this case as a classification system or as a descriptive system based on the profiles that information as I was talking about just now. In this case here, you can see 83% of patients in primary care have no problem with mobility, and around about 16% of them, 17% of them have a problem of some sort, either a mild, moderate problem or an extreme problem of some sort. One of the things to notice here are the relatively high levels of no problems, even in patients in primary care. So this takes us to an interesting point for consideration, which is more general, which is how do we know whether our descriptive classification is appropriate for use in different countries when it originated in an English-speaking modality where we didn't check for ideas to do with the concepts of health. We just came at the descriptive classification as a group of scientists who thought we could agree on a common standard. So these are rather high, and maybe even high compared to some other countries. And this might be regarded as quite low, maybe in some cases, that half the patients have no problems with pain. And of course, these things vary with age and gender, but these are general questions that you might ask about when you see a profile of some sort reported in this way. I mentioned
PROMs, routine use of EQ5D in measuring patients before and after healthcare intervention. And in this case, in the UK, we've had a system that's been looking at this now for some time, where we've, for elective surgical procedures, where we've measured the EQ5D before and after surgery. And this is based then on the results of the patient's own assessment of their health status using EQ-VAS. And you can see that, broadly speaking, there is no real change between these 2 years. There's a little bit of change. I'm sure government ministers would be happy to see an improvement of, shall we say, 2% on the number of patients who were reporting improved outcomes. But one of the things that shocked me is that this is only about, if you say, less than 40% of patients who have a groin hernia repair say that their health status is better after than it was before. That means around about 60% of patients who have this surgical procedure are getting no benefit or have the same health status that they did before surgery. And that's quite staggering and politically unacceptable, as well as from a point of view of understanding whether we're doing any good for patients or not from a clinical perspective. So you can see how providing this kind of information leads us into some very interesting areas where EQ5D doesn't provide the answer, but it does generate the question. And I thought, given that we are all suffering from the effects of COVID, I just show you, these are not published results, but I have conducted a survey this year, earlier on this year, of the general population online and compared EQ5D results now with results 2 years ago, 3 years ago in 2017. And the particularly interesting result for me is that the 3 of the dimensions are broadly similar to what they were in 2017, but there has been a 50% increase in the rates of anxiety and depression, underlining the huge burden that is coming to patients in terms of mental health associated with the presence of COVID-19 in the population. So if we fast forward 30 years from our origins, the Eurocall group that developed EQ5D was originally about, well, the founder members, I think there were probably about 8 of us, maybe 10. At least 3 of them have died since that time. Has now become a not-for-profit organization based in the Netherlands with a headquarters in Rotterdam and a much more sophisticated, if you like, bureaucracy helping to support people across the world who want to use EQ5D. We organize regular scientific meetings and we reinvest the funding that we get for the licensing from EQ5D from pharmaceutical companies. We reinvest that into research related to EQ5D itself. We've developed new versions based on the need to find ways of measuring health outcomes in children and young people, so-called EQ5DY. And we've increased in a new version of EQ5D the levels from 3 to 5, with the objective being to increase the sensitivity of EQ5D, maintaining the same 5 dimensions that we started with. And with new valuation, a new descriptive classification, we needed a new valuation approach, and we've developed a computer-based valuation protocol called EQVT, which is based on 2 elements, so-called composite time trade-off, which is a more, it's an interesting development because of major difficulties that every valuation protocol has, namely in finding a valuation for states of health that are regarded as worse than being dead, and a system called DCE, discrete choice experiments, which is essentially a derivative of
procedure called paired comparisons, which was first published in around about 1927 and is incredibly simple to use, but very powerful, and is based on whether, for example, given a choice between two health states, a respondent thinks one is better than the others. And this is a much, in a way, both a simpler choice, but has some practical difficulties. So if we go back to the birth of the Europol group and this earlier slide, here we have the two requirements that we had on the table in 1987. And 30 years later, and I have to say this is a personal point of view, the Europol group at the moment, I don't think has a collective view, but my personal view is that those two central questions are still at the heart of everything that will be needed to be thought about going forward. In particular, what should be measured? What is the benefit of healthcare? When we think about healthcare interventions, what is it that we deliver? What is it that we produce? What is it that we do for patients? And that kind of almost philosophical questioning is still unanswered. We started with the concept of health status in the 1970s, but things have rapidly changed. EQ5D is not a measure of quality of life. It could be a measure of health-related quality of life, a subset of that. But there are other things that people nowadays talk about, like subjective well-being. So which of these should we be focusing on, and would we need a new classification system to do that? How would we describe those things? And in valuation, we have to think about what value methods we should and could be using to obtain values. And we need also to think about this rather more global question about whose values should count. Because if we are measuring the values of the general population, what do we do in countries where they have significant indigenous populations who are part of the general population? How do we involve them in the consultation process for deciding not only what should be described, but what also should be valued? So the challenge is much wider here than EQ5D and the Europol group, and it goes to the heart of economic evaluation of healthcare, namely how we determine the Q in QALYs. And health economists who will be seeing this presentation will be familiar with the standard textbook by Mike Drummond and others, who talk about utility and utility weights being needed for QALYs. I have to say that regrettably, there is no consensus amongst health economists around the world on a standard procedure for measuring utility, or indeed for putting a Q into QALYs. There's a yet to be decided argument here about any of these different methods and whether one is preferred to another. The main thing is that we should use one standard method in any country that is seeking to reproduce a kind of decision-making system that we have in the UK. So putting the Q into QALYs, no method has the monopoly of being the correct version. Every method has something that is, if you like, wrong with it in some way. And thinking about methodology and theory doesn't actually help us make a decision. It's practically led, it's pragmatically led, and ultimately it goes beyond what we're talking about today. I mentioned the conceptual issues, how we think about the benefits of healthcare. Well, I've mentioned the procedural ones in terms of how we should value and who should, but these are essentially political questions that lie outside the narrow remit of the Europol group to develop instruments that help us measure health outcomes. Central to this, though, is a big question. Health economists were instrumental, influential in deciding the early days of the EQ5D's design. And in many countries, they've been the ones that have helped to introduce it into those countries. But we have to think about this from a political perspective too.
And there are some issues about how we democratize decision-making in healthcare and whether health economists alone should be entrusted with decisions about deciding the way that we measure outcomes in health technology assessment. So the Brazilian challenge that I mentioned before is maybe to grow your existing national resources and to encourage further domestic research on how health is valued and described in a Brazilian context by Brazilian citizens. And this would be a fantastic model for other countries to emulate. So take the lead, show the way, be the regional leader, be the geographical lead in Latin American countries. Don't take the lead from others, and certainly don't take the lead from other countries like the UK and the US, who have made significant mistakes in the way that they've implemented EQ5D over the years. And then finally, a question for all researchers, young and old, is always question the status quo. The way things are isn't necessarily mean that they are correct. And just because other people believe that they have the answer doesn't mean they are always right. And finally, in the COVID era, stay safe. I should say I'm going to leave this slide on the screen as a summary, but I'm just going to attempt the impossible and to say, if I can, obrigado por uver. I hope that's something nearly correct. Thank you very much. Presentation reflects your experience and the importance of your work to the development of PRO measures. And congratulations as well for your well humor and relaxing way to teach, including Toy Story, Stephen Hawking, and a football match in the topic. I really believe that it works very well for our learning. Thank you very much. And I think it's a very important thing in your work is that you, even being one of the creators of EQ5D, you keep a critical perspective regarding advantages and limitation of the instruments, contributing to further improve research in this area. I think now we can open to the audience. We have 15 minutes for questions. I think that we have a question here from Marisa. Paul, please, can you talk a bit about the uptake of the EQ5D by HTA agencies and other decision-making bodies as one of the preferred methods to measure health state utilities? What is the current landscapes? What are the current challenges? Sorry, Paul, the question was from Andrea Liborio. It's a colleague from US. Yes. Well, if you live in the UK, you think there is only one way in which this HTA operates, of course. We are very heavily influenced in the UK by NICE. And NICE came into existence really developing its guidelines based on the work that we did at York in 1993. So we've now reached a point in the UK where that historical legacy, if you like, the linkage between the three-level classification of EQ5D and NICE guidelines has really changed a little bit because of issues to do with the experience of valuing the five-level system in the UK. And so at the moment, we're in a rather difficult situation where the UK, where we will be doing a new valuation study for the five-level system in the UK. And so we're in something of a kind of transition period in the UK.
which is rather surprising given that we were very strong in developing our guidelines. But as I mentioned, the guidelines were very closely allied to the research experience that we had in the UK, driven by York. In other countries, where there has not been any previous valuation research and where health economic expertise and experience has not been so significant, they have been tending to adopt the UK model as a kind of off-the-shelf approach to HTA more generally. Now, clearly HTA guidelines vary around the world, and anybody who wants to review these can go to the ISPOR website, where, or indeed the INATA, to look at how these vary on a case-by-case basis. But there are some countries that decided, for example, not to use time trade-off. Countries where they have preferred to use standard gamble, and countries where they, in fact, don't really like QALYs at all. So HTA in some countries, they may produce QALYs and cost-effectiveness information, but they don't use it as part of their HTA decision-making. And indeed, in the United States, they're not even allowed to use cost-effectiveness evidence as part of what is shared, the information that's shared with patients on patient information leaflets. So in Australia and in Canada, there is a different approach to what valuation method is taken. And in some countries, I believe in Sweden, the values are not the values of the general population, but they are the values of the patients. And so increasingly, we're seeing discussions, even in the UK, about whose values should be used in HTA. And particularly in the UK, discussions about interventions at the end of life, and whether it's appropriate, therefore, to be looking at not just the patients, but also the caregivers, the patient's family, for example, include the benefits that they get from healthcare interventions as part of the economic evaluation. So country to country, HTA guidelines vary in general, and in specific cases of what valuation methods to use, they vary also. Not every country uses EQ5D, and not every country uses the same perspective. That is to say, a social perspective based on the general population. Some countries prefer and give priority to the values that come from patients. Paul? Yes. Could you talk a little more about different ways for end of life? What's your personal opinion about this? Well, my colleague, Alan Williams, I mean, I worked with him for about 35 years, and on many things, I kind of agree with him, but with the benefit of hindsight, and in the later part of our collaboration, I started to disagree with him. But one of the things that he is famous for is for a concept of so-called fair innings. And this comes from an English game called cricket. And if you are, an innings is, if you like, the same as in a baseball game or a football game. It's the part of when your team is playing. But there is a rather biblical concept that somehow or other we expect to have a life expectancy of what is described in the Bible as 70 years maybe. And Alan was suggesting that somehow, if we think about fairness, that there comes a point where you've lived a long enough life that your life is, in a way,
no longer has a particular value in and of itself, and priority needs to be given to others. And he came up with this fair innings idea, which many health economists have since adopted. The problem we've got, and as he was pointing out, which is why I mention it, I am 75 years of age in my next birthday, so I'm past this point of having a fair innings, and so I should be on the scrap heap. I am redundant, you know, I'm past my sell-by date. Now, the problem is that my family would disagree with that, and so they would get benefits from interventions to help prolong my life, maybe, sometimes maybe not, but to maintain my quality of life. And there is an argument that the QALYs the QALY gains in older people, my life expectancy at age 75, if I'm lucky, might be, how should we say, 10 years. Of those 10 years, I might be lucky and get 4 or 5 that are disease-free, but I have a limited life expectancy, and therefore my opportunity to benefit, even if we're looking at marginal benefits, is limited. And maybe in order to gain some differential, some social justice for older people, we need to put a different weight on the QALYs, independent of whether they are measured with EQ5D, and an additional weight possibly, and particularly where that life expectancy is not just an accident, if you like. If for people in terminal care, we know that they are not going to live, shall we say, or unlikely to live for more than 6 months, which might be the case in pancreatic cancer, for example, or in end-stage aggressive cases of cancer, where we have those situations, why would we not maintain investment and healthcare in patients in those situations? And if we use classical ways of evaluating cost effectiveness, then they may turn out to be very expensive, and as a consequence may not get past the regulatory process. So that's, in a kind of summary way, I guess, my take on how we've been operating at this, rather in this difficult group, without going into the detail of how NICE has set up special schemes and special funds to pay for the extra costs for those kind of cases. Luciene, seu microfone está fechado. Deu agora? Ok. Tá. Sorry. Paul, we have a last question because unfortunately we don't have more time. We need to move on. But this question came from Ivan Zimmerman. It's a colleague from Rio de Janeiro. During the last 5 years, I've seen a huge discussion on the capability approach based on Amartya Sen work, which is in some parts similar, but different to the utility approach. There is also a specific instrument called IceCap that would be the EQ5D on the capability approach. How is relation on the two of the two instruments, EQ5D and IceCap, and these approaches, capability and utility? Are we measuring different things with the same purpose? If yes, is there any way we can reach to a common measure, for example, mapping methods and something like this? Okay, I understand. Look, this is the last question. We could probably have a complete discussion session on alternatives to EQ5D. I mean, EQ5D is not necessarily a utility approach. I mean, we use time trade-off as part of the measurement of the value for EQ5D. But personally speaking, and this is my personal view, I do not believe there is such a viable concept as utility, mainly because there is no agreement about
health economists in particular as to how to measure it. So I think we are talking about ideas, concepts, for which in both capability and utility approaches, which are essentially abstract. And in that way, we've created an artificial argument, a discussion, if you like, among scientists that has no real meaning or no meaning in the real world. I think with respect to the people who've developed IceCap, some of whom do have connections with health economics, admittedly, they are misled in their approach. I think to talk about either as being the correct or dominant way to approach the evaluation of healthcare interventions, I think is misleading, particularly misleading in the case of IceCap because of its focus on, if you like, the need to take account of interventions and benefits in older and vulnerable individuals who may be receiving not only healthcare but social care. And I think then we get really into difficulties and looking at the way that the descriptive classifications sit opposed almost in some respects to each other. So I think the idea of mapping one into the other is also a non sequitur. It doesn't follow, because how can you do this when basically the two constructs are like chalk and cheese, like a red wine and a white wine? Well, maybe more like wine and beer. So much of this comes from a belief system, and I think the conflict here is a belief system among scientists who've developed different ways of measuring two different constructs. And I can see what is going to happen is there will be many studies that do collect information on both metrics, both EQ5D and IceCap. But in this case, I think it's an impossible situation in which only the researcher benefits. It's a bit like always going to court to decide the outcome of a divorce. The couple who want the divorce have to employ a legal consultant in order to arrive at the outcome that they want. And in this case, the only people I think who will benefit from, if you like, comparisons between IceCap and EQ5D, or indeed any of these other measures, actually the research investigators themselves, because I don't believe it will produce any useful increment of knowledge beyond what we already know about these instruments on their own. So I don't think individually or collectively, rather collectively, there is much to be said for changing tack and moving to a capability approach when we already know a great deal about how EQ5D works and performs, and yes, how it doesn't perform. But we know these things through the investment that we've made collectively in its research over 30 years. So to change to a capability approach at this point means that you have to turn the clock back and begin learning all over again with a new approach. And I think that in the real world of decision making, this is not a helpful move at all. So ask me again in 25 years if I'm still alive, what my opinion would be, but I think I would stick to this position, which I would rather stick now with EQ5D and all of the certainties that we have about it than to think about capability approach based on IceCap or indeed any of the other measures that may float up to the surface in the near years to come. Sorry about that. Thank you, Paul. Thank you very much. We need to move on in our program to include our other colleagues in our conversation. Thank you very much for bringing your knowledge and your expertise for us in this morning. I think for you it's an afternoon, isn't it? Yeah. Okay. Thank you, Paul. And we can say you stay safe as well in the UK at this moment. Thank you very much. Thank you. Marisa, can you move on with our program? I think that... Yes, please. Thank you, Luciane and Dr. Polkind. I'd like to introduce now Dr.
Federico Augustovsk. He'll talk about valuation protocols and how the value sets are created. Thank you very much to be here with us in this morning. And I ask you kindly to present yourself at the beginning of your speech, please. Perfecto, obrigado. Gracias a todos por la invitación, Marisa y gente que organiza el evento. ¿Uso English o portuñol? ¿Qué prefieren los organizadores? Choose. Bueno, portuñol, então. Eu sou Federico Augustovsk, sou um médico de família originalmente e trabalho faz muito tempo em saúde pública e estudos de preferências. Eu sou membro de Euroqual faz mais de 10 anos e trabalho no IEX, uma instituição de pesquisa e educação em saúde pública em Argentina, mas fazemos trabalhos quase toda a Latinoamérica. Obrigado pela invitação. Vamos começar. Meu meia hora tem que ver com os protocolos, como se fazem os estudos de valoração de preferências populacionais para depois utilizar nas avaliações econômicas, avaliações de tecnologias sanitárias. Então, vamos a ver um pouco por quê, para que sirven ou por que existen esses estudos, que são, como se fazem, alguns exemplos e umas conclusões. Como vocês sabem, é muito difícil relevar preferências, não? Então, se cada vez que eu faço uma avaliação econômica eu tivesse que relevar preferências de maneira primária, com standard gamble, ou time trade-off, ou discrete choice, é muito difícil e muito pouco prático e impossível, não? Então, em muitos lugares do mundo, validaram ou fizeram protocolos para validar classificações que depois se traduzem à la Q del quali, não? Como dizia Paul faz um tempinho atrás, não? Então, se existem esses estudos de preferências sociais, depois é mais fácil transformar ou traduzir um estado de saúde de um brasileiro, de um mineiro, de um carioca, em la Q del quali, a utilidade ou um índice basado em preferências. Então, existem muitos instrumentos descriptivos da saúde ou da qualidade de vida relacionada à saúde, ou capacidade, ou construto que você utilize. E esses instrumentos classificam a gente em distintos estados de saúde possíveis según cada instrumento, ¿no? Pero lo que necesitamos tener es cómo traducir esos estados de saúde descriptivos del EQ5D o del SF6D o el instrumento que vocês elijan, cómo traducirlo a la Q del quali para depois, se você quer fazer um estudo de cost effectiveness e estimar el costo por quali, el incremental cost effectiveness ratio, precisa a Q dos diferentes estados de saúde. Então, esses são os protocolos de valoração. Então, temos que transformar uma pessoa que está em um estado descriptivo 11333, por exemplo, de Euroqual 3L de 3 niveles, o velho Euroqual, o velho instrumento, em um valor de utilidade ou de preferência. Então, a maneira de fazer estes estudos, como todo estudio, utiliza uma amostra
poblacional para tratar de que alguma amostra representativa da população do país de interesse ou da jurisdicção de interesse pueda expresar sus valoraciones de preferencias por un grupo de estados particulares de ese sistema descriptivo y después con análisis estadísticos y diferentes metodologías estadísticas extrapolar los valores do resto dos estados de esos sistemas, ¿no? Vamos a ver cómo es esto. Entonces, primera etapa es elegir, choose, qué sistema vamos a utilizar. ¿Sí? En Brasil, vocês tienen publicados diferentes estudios de valoración de preferencias sociales utilizando el EQ5D 3L o 3L, por ejemplo, o el SF6D también, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber qué sistema vamos a utilizar basado en qué instrumento descriptivo do universo dos estados de saúde. Por ejemplo, o EQ5D 3L tem 243 combinatorias posibles de diferentes estados de saúde, desde 11111 hasta 55555, ¿no? A morte. Entonces, generalmente, muy pocos estudios relevan preferencias en forma primaria de todos os estados de saúde de um sistema de classificação. Eu acho que dos estudios brasileiros sí fizo esta metodologia. Es uno de los pocos estudios no mundo. También en Suecia hay alguna experiencia en donde se relevaron, se hicieron valoraciones primarias de todos los estados de un sistema descriptivo, ¿no? En este caso, 243. Imaginen también las implicancias en tamaño muestral, ¿no? Si el EQ5D5L tiene más de 3.000 estados de salud diferentes, ¿no? Entonces, si tuviéramos que pegar una muestra con un tamaño adecuado para relevar con precisión 3.000 diferentes puntos, el tamaño muestral sería muy grande y muy poco práctico, ¿no? Entonces, a gran mayoría de los protocolos de valoración de preferencias eligen un subconjunto o un subgroup o dos estados de ese sistema para relevar primariamente, ya sea a través del time trade-off o algún otro método. Se elige un conjunto de estados para que los sujetos de la muestra nos den sus valoraciones de preferencias, ¿no? Y esto es importante que sea un conjunto de estados heterogéneo y que implique toda el range, ¿no? De severidades o dificultades o el range de calidad de vida, ¿no? De estados leves y con poca afectación hasta estados severos y incluso peores que morchi, como falopol de algunos estados, worse than dead. Entonces, una vez que eu diseño o protocolo, administro o estudio en una muestra poblacional, lo más poblacional posible, y después, haciendo diferentes análisis estadísticos, todos basados en modelos de análisis multivariable, perdón mi portuñol, faz muito tempo que no falo. Entonces, después podemos hacer un análisis estadístico y traducir y
e publicar um catálogo, às vezes chamadas tariffs, não? Então, se há 243 estados possíveis, eu vou ter um valor de Q, de qualidade de vida, ou de utilidade, ou de preferências para os 243 estados de saúde possível, e também uma incerteza. Se você quer, se pode estimar a incerteza de cada estado de saúde, se uno quiser fazer uma análise de sensibilidade determinística, probabilística, etc. Bom, este é um foro de Quali Brasil. Eu acho que vocês conhecem os instrumentos baseados em preferências. São muitos instrumentos que se utilizam e que se fizeram estudos para estimar valores baseados em preferências. Em Brasil, eu entendo que há estudos relacionados com o Euroqual EQ5D e com o SF6D, que é um instrumento derivado do SF36, que é um instrumento descriptivo. E depois há outro instrumento que não se usa em muitos lugares do mundo, que é o Health Utility Index e sua família de instrumentos. Talvez estos son los más conocidos. Y fíjense que el SF6D tiene 18.000 diferentes estados posibles, o el Health Utility Index casi 1 millón de diferentes estados de salud, ¿no? Y también las metodologías de los protocolos de validación de preferencias fueron diferentes entre los instrumentos. Entonces, o sistema clasificatorio y la metodología que uno utiliza puede influenciar también los resultados, ¿no? Por eso algunos países recomiendan usar un instrumento preferencialmente para que los resultados sean lo más comparables posibles dentro del mismo país, ¿no? Cuando uno hace ATS. Bueno, estos son algunos estudios. Originalmente el primer protocolo de valoración que eu trabajé fue o argentino, con un subsidio del Ministerio de Salud, con Euroqual 3L, y después, en los últimos años, eu estuve envolvido en la validación del sistema 5L en Uruguay y también o 5L en Perú. ¿sí? También acá está la cita original do SF6D do profesor Brazier, que fue el que inventó o validó inicialmente o SF6D. Bueno, vocês conocen que la principal diferencia entre el EQ5D 3L y 5L son los mismos 5 dominios, dimensiones, pero el 3L tiene solamente 3 niveles de severidad o de problemas. En cambio, el 5L tiene 5 niveles de severidad o de problemas y se desenvolvió para ser más sensible o para intentar capturar más diferencias más pequeñas, si você quer, entre estados de salud y entre problemas de salud. Entonces, los estudios de valoración o evaluation studies se llevan a cabo en distintos países para tener un catálogo, un set of values para ser utilizado a nivel local, ¿no? En general, los sujetos de estudio es el público general, ¿sí? Porque también hay controversia en la literatura, pero generalmente como esto es para destinar recursos sociales, ¿no? Los estudios de costo-efectividad ayudan a asignar recursos a la sociedad y, bueno, las preferencias también son preferencias sociales, ¿no? Entonces, generalmente incorporan sujetos de la población general y se
se elicitan, se relevan los valores con metodología sistemática, utilizando una escala que esté anclada, anchored, entre 1 a saúde perfecta, 0 a morte y en muchos sistemas también estados de saúde piores que a morte, ¿no? O tipo de mostra generalmente es mostra en cuotas y a veces también baseadas en la población, ¿no? Aleatorias, multietápicas, multistaging, random sampling. Pero a mayoría de las veces, a mayoría de los estudios utilizan un sistema de cuotas basados en que sean representativos do país, ¿no? Idade, sexo, educação, que é mais prático de fazer. E hoje, Paul falava do protocolo atual de estudos de EQ5D, que tem dois metodologias, 2 ou 3, se você quer. Por un lado está el time trade-off y sus variantes, ¿no? Entonces es el método más tradicional después do Standard Gamble y se utiliza o TTO tradicional para los estados melhores que a morte y se utiliza una variación de ese TTO que se llama Lead Time TTO, por eso se llama Composite TTO, ¿no? Porque para un chipi de estados se hace una metodología y para otro chipi, no sé si pronuncio bien, para otro chipi de estados se utiliza otra metodología, otra variación do TTO. Y faz algunos años, unos 4 o 5 años, también se incorporó un componente de DCE, de Discrete Choice Experiment, complementario do TTO y tal vez en algún momento en el futuro reemplace a TTO si muestra que es una metodología útil y sólida y válida. Y las tarifas o los valores sociales, diferentes países, algunos utilizan o análisis do TTO, ¿no? Que es un método más tradicional, más ortodoxo dos dois. Y en los últimos años también se ha avanzado mucho en una metodología que se llama modelos híbridos, ¿sí? Hybrid models, que combinan os datos das dos fontes de dos métodos, do CTTO e do Discrete Choice Experiment, porque o DCE, o problema que tem o DCE tradicional é que não tem anclas em saúde perfeita e morte, ¿no? Então, está en lo que se llama uma escala latente, a latent scale. Então, é difícil, é impossível producir una Q de quali de 0, 1, só con DCE tradicional, ¿no? Que no incorpore. Agora hay desenvolvimentos metodológicos no DCE que incorpora la dimensión temporal y la morte, entonces trata de hay variantes de DCE que intentan ser autosuficientes, si você quer, y poder analizarse y reportar resultados en la escala de quali, en la escala de la Q del quali, ¿sí? Pero o DCE tradicional está en una escala latente. Entonces se puede combinar los datos do TTO y DCE con modelos híbridos para hacer un análisis combinado. Então, o TTO vocês muitos conhecem, pero basicamente es intercambiar. ¿Qué prefiere você? A vida A, estar sano 10 anos, o
vivir 10 anos com este estado de saúde. Este é um exemplo do EQVT, que é o protocolo estandarizado del EQ55L. Então, uno tem que chegar a um ponto de indiferença. Por exemplo, esta pessoa dijo, antes a mí me dá o mesmo vivir 5 anos em boa saúde que 10 anos neste estado que é bastante severo, bastante malo. Então, isso quer dizer que a valoração minha deste estado é a mitad, 0,5. Se eu quiser calcular a Q desta pessoa, bom, eu tenho que fazer uma divisão, um cosente entre a quantidade de tempo que eu estou disposto a sacrificar. Então, mi Q, mi quality weight seria 0,65. Então, o que passa com os estados piores que a morte? Aqui, a gente diz, não, este estado é tão malo que eu preferiria morir-me a vivir nenhum tempo neste estado de saúde. ¿No? Então, neste caso, o sujeito está expressando que é um estado peor, que lo valora peor que estar morto. ¿Sí? Então, a gente que prefere estar morto a passar em um estado muito malo, com muito dolor, muita depressão, muita gente, ¿no? Há muitos estados que não preferiria experimentá-los e preferiria estar morto a vivir 10 anos ou menos anos, ¿no? Nesse estado de saúde. Então, acá, este lead time trade-off lo que faz es agregar 10 años más, ¿no? Antes de tener el estado peor que a morte, ¿no? Entonces, se agregan, en vez de 10 años totales que él tiene que hacer el trade-off, hay 10 años antes de sofrer el estado peor que la morte, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo está dispuesto? Entonces, el trade-off acá ya tiene 20 años totales. Tiene 10 años en perfecta saúde y 10 años con este estado malo, ¿no? Entonces, se joga de nuevo el time trade-off, pero con estos 10 años adicionales, de lo que se llama lead time, ¿no? Fíjense qué complejo, ¿no? Que es esto para gente da populación general que tiene que hacer esto, ¿no? Y a veces el estado es tan malo que a gente tampoco está dispuesto a, o sea, sacrifica 20 años de su vida. El límite del lead time está aquí, ¿no? Si você sigue prefiriendo la vida no vivir, estar muerto en los próximos 20 años, a vivir 10 años en perfecta salud y después 10 años con este estado de salud, ese es el límite donde para el ejercicio y sería como un -1. ¿Sí? Se reescala a una calidad de vida de -1 o a veces se censura, ¿no? Porque otro de los temas complejos aquí es el tema de los datos censurados, ¿no? Porque si a gente dice que prefiere a vida A, bueno, tal vez es infinita su disutilidad allí en relación a este estado, ¿no? Entonces, no es -1, es mucho menor a -1, ¿no? Entonces, acá hay un tema metodológico complejo y que muchos análisis censuran los datos en el -1 para no asumir que es un -1, sino que es al menos -1, ¿no? Bueno, y después o discrete choice mucho más simple, simplemente per comparison, como decía Paul en su palestra,
donde este es un clásico DCE con las 5 dimensiones de un estado, 5 dimensiones de otro estado que tienen que comparar y tienen que decir simplemente cuál es mejor para él, cuál prefiere, ¿no? A o B. Y así es una sucesión de algunas choice pair comparisons. Bueno, hoy en día hay más de 30 países en el mundo que hicieron estudios de valoración social y que tienen datos de preferencias sociales utilizando el EQ5D. También hay todo un proceso de mucho control de calidad, ¿no? Porque hay todas las semanas se revisan los datos que se cargan centralmente, ¿no? Online, y se hacen reportes en donde se monitorea a cada entrevistador y lo que se llaman banderas rojas, no sé, red flags, ¿no? Que cuánto tiempo utilizó para la explicación, si tiene inconsistencias, si hay estados mejores que se valoran como peores o viceversa, cuánto tiempo pasó el entrevistador en diferentes estados, y se analiza lo que se llama el interviewer effect, ¿no? Para ver si el entrevistador está introduciendo un bias, un 40% de los estados de salud eran peores que eran percibidos como peores que a morte. En cambio, con DCE depende también qué subgrupo se avaliaba. También se encontraron interesantes diferencias entre a gente que había feito o TTO y después DCE versus los que hicieron solamente DCE. Hubo diferencias sistemáticas en esos dos grupos también. Entonces, hacer o TTO previamente te modifica la manera que você completa o DCE posterior, ¿no? Así que, bueno, y después finalmente no estudio reportamos dos value sets diferentes, ¿no? Porque eran tan diferentes los resultados. Por un lado, reportamos el value set baseado no TTO, que es el método más tradicional, el más recomendado por la ortodoxia. 5 minutes, please. 5 minutes, perfecto. Yes, please. Excelente. Entonces, fíjense, entonces, finalmente reportamos dos value sets, el de la izquierda, el de CTTO, que los valores do quali oscilaron entre o valor más alto, meia 9,28, y o valor más bajo, -1, un poco quasi -1, y el 43% de los estados eran worse than dead. En cambio, en el otro value set que también reportamos, utilizando toda la muestra de 2.000 sujetos, los valores oscilaban entre, el valor alto no era muy diferente, pero el peor valor baseado en DCE era menos media 2,13, y había muchos menos estados peores que a morte, ¿no? Había, yo creo que acá está corrida la tabla, pero no, solamente un 6%, un 6% de estados peor que a morte. Bueno, así que ese fue el
último estudio que no utilizó un protocolo tradicional, sino que testeó una nueva metodología para tratar de hacer un protocolo más light, más que sea menos intensivo no TTO. Después, o estudio de Uruguay fue más tradicional, utilizó protocolo más y o value set se utilizó solamente o TTO, y se utilizaron modelos de regresión que se llaman robustos, o regresión robusta, que trata de dar cuenta o no darle tanta importancia a los valores extremos, ¿no? a los outliers. Es un chip de regresión que se utilizó en este estudio. Y bueno, finalmente se estiman los coeficientes de cada parámetro y después con eso se puede estimar los 3.125 estados de salud posibles, ¿no? Bueno, y este es el bello estudio de Argentina que fue feito en una muestra de 600 y pocos sujetos en 2 ciudades de Argentina. Bueno, finalmente, lo que vocês têm al final do caminho é que você pode, se você sabem o estado de saúde de sujeito em diálise ou com diabetes, em que estados de saúde se encontram, uno pode estimar la Q del quali para, si você tem un árbol de decisão, un modelo de Markov, pone, bueno, cada año que uno pasa la vida en este estado 11332 vale x qualis. Bueno, entonces, para llegar a final de la palestra, los estudios de valoración social son útiles para países que utilicen evaluaciones económicas para informar decisiones locales y que les interesa tener datos de calidad y de vida local y sean amigos dos cuales como medida de resultado. Y es un shortcut in a way, ¿no? Es como no sé cómo se dice shortcut en portugués, pero si uno tiene estudios feitos de valoraciones sociales, después es más fácil estimar la Q dos cuales con datos descriptivos de registros, de estudios de real life, etcétera, donde uno releva datos descriptivos de esos instrumentos. Y están en continua evolución, ¿no? They are evolving a lot. O DCE, el TTO es más complejo, tanto en términos de análisis como de la entrevista, aspectos cognitivos, ¿no? Cognitive burden. Entonces, yo diría que en los próximos años, protocolos baseados no discrete choice y sus variantes van a ser más habituales y más mainstream. ¿Sí? Bueno, aquí estamos. Thank you very much, Federico. And before we move on and pass to our next speaker, Andrea Liborio, I have one only question from Andrea Liborio, and I would like you to answer for us. And the question is, to what extent should guidelines for HTA submissions include considerations about preferred valuation methods? And what are the implications of recommending preferred methods? Muy buena pregunta, Andrea. Y yo acho que cuanto más claras sean las directrices para los trabajos de ATS y se logre una metodología común, eso hace
isso faz que sejam mais comparáveis os resultados, não? Então, se distintos estudios reportan un valor por quali, un costo en reais por quali, y utilizan distintas medidas de resultados, distintos instrumentos, hay mucho ruido, no sé si se dice ruido o noise, ¿no? Entonces, eso limita la comparabilidad allí y hace que los resultados no sepamos bien. Las diferencias tal vez se deban a un método, a un instrumento, Entonces, yo acho que es muy útil tener una medida preferida o una metodología preferida para que todos al menos presenten resultados o los relatorios con ese instrumento preferido, como faz o NICE actualmente, ¿no? Por ejemplo, Holanda también. Eles dicen, bueno, você sequer pode presentar resultados con otro instrumento que no sea o EQ5D, pero al menos tienen que presentar todos ese instrumento. Entonces, sabemos que las diferencias que se observan en los resultados no se deben a ese noise que aporta diferentes instrumentos, diferentes sistemas de clasificación, etcétera, ¿no? No tiene que ser algo perfecto, porque no hay un instrumento perfecto, no hay ningún instrumento que tenga consenso o que sea universalmente aceptado, pero mientras o país dé unas directrices claras de que todos usemos este como caso base o como caso de referencia, yo acho que es muy positivo. Okay, thank you very much, Federico. I have 2 more questions that I will send you to offline. Okay. You answer No to problem. our attendees. Okay, thank you very much. Bueno, I would parabéns y mucho prazer de acompañarlos. The pleasure is ours. Thank you very much. Ciao, And ciao. it's a big pleasure to announce the next speaker, Andrea Liborio. She used to work here in our HTA department for a very long time, and we miss you so much here, Andrea. And it's very nice to have you. And it's very nice to have you in this seminar. Andrea, in the next 30 minutes, will talk to us about finding qualis to feed economic models, tricks, and risks. So, Andrea, it's your turn. Can you hear me? Yes, very good. Okay, but I'm gonna... The camera is not okay. Okay, so... Now it's better. Now it's better? Okay. I'm trying to share my presentation, but I'm not sure how this is going, so... It's not appearing. What about now? Can you see it? No. Okay. We are seeing a black screen. Okay, yeah, this is exactly what I want you to see. This is my presentation, a black screen. Now, I'm just gonna talk now. So, thank you so much for the invitation. This is an absolute pleasure to be here. Today I'll be speaking in English because I prepared all my presentation in English. But to all the participants, you can either submit questions in English or in Portuguese, it's fine. Portuguese is my first language, so I'll be fine with that. I would like to start by, can you see my presentation? Sorry. Or the notes? You need to change display setting. Okay, yeah. Yes, because this always, okay, now? Yes, now it's okay. Okay. So let me adjust my setting here. It's a pleasure to be here today. Thank you so much, Marisa, and to all the team involved in the organization of this event. I miss you guys so much. It's so good to see a lot of familiar names, not really faces, but familiar names in this list of participants. And to those that I already know, I
Hello, everyone. To those that I don't know, my name is Andrea. I worked, as Ilana said, I worked for 5 years with the NATS of the National Institute of Cardiology. And I also am an alumni of their master's degree in HTA. And since 2017, I have been living in the US. I started my PhD program at the University of Illinois at Chicago, and hopefully I'll be done sometime in the next year. So today I will talk to you about finding health state utility values for economic evaluations. And I changed a little bit the title from tricks and risks to tips and tricks, because I'm gonna try to drop a little bit of some suggestions along the way on how to do this. One thing before I start, I have a cat and I'm working from home, and sometimes she likes to say hello, and I'm sorry if this happens, but it's the consequences of this crazy times that we are living. So this is the outline for my presentation. I try to keep it like very slim because of the time that we have available to talk today. All the content that I will be covering today represents a compilation of what are like the best practices in this field. And I don't want to be prescriptive about this because there's a lot of issues regarding the selection, like the search and selection of health state utilities for economic models that are very specific to different jurisdictions that we are looking at. And here, when I talk about jurisdictions, I'm referring to different countries or HTA agencies or whomever we are aiming to submit our final models to. So there are things that I'm not gonna capture here, but this is just an overview so we can all be in the same level for the discussions in the afternoon about what will be our Brazilian recommendations. So I'll start by talking about searching the literature, and I'll follow that with some considerations about data extraction and quality assessment. And then I'll wrap up the talk about with some considerations that we make usually when we are selecting health state utilities. So without further ado, let's start. So the first step of that we have to take when we are searching the literature is to prepare the scope or to define the scope of the literature review. So the aim of the scoping stage is to characterize the precise health state utility values that need to be captured by the review in order to inform the decision models. There is two key elements that must be defined. What are the specific health states required for the decision model that we are aiming to develop? And that usually can go beyond the immediate condition that we are looking at. And we will talk a little bit more about that ahead. And also we'll have to look at the type of health state utility values data that are required by our stakeholders. And in this stage, I recommend engaging with the stakeholders. I know that in some scenarios, this can be a little bit more difficult, and that's why the existence or the development of guidelines makes this field a little bit more leveled. Okay, and after looking at that, we also should consider the time horizon of the model that we are aiming to develop. For instance, we should consider that the health state utilities immediately after the event will be different from the health state utilities 5 years after the event, and that will that generates the need to search for different health state utility values in the literature. Also the tip here is to start by developing a scope that
that is broad, and then we will narrow the scope down as we progress in our review to identify these different health state utility values. Let's talk a little bit more about health states, because this is important, and sometimes it's a little bit difficult to understand what we are referring when we are talking about when we talk about health states. So for these health states, we have to determine the distinct health states for the disease condition, disease or the condition pathway within the decision model. We, as I already said before, we should consider the time horizon and the relevant subgroups that we will be including in our analysis. Because this, not only the time horizon, as I already told before, may lead to the need to incorporate different health state utility values within the model, but also we may have different relevant subgroups, as for instance, defined by age or by gender, and this different subgroups may have may require the application of different health state utilities. And this is usually an iterative process with the relevant health states. They will emerge as we progress in the development of the economic model that we are building. And usually we have to go back and forth, and we have to, and that's why it's important to start with a very broad scope and then narrowing it down or making more considerations about what we want to include in the models as we go forward. So just to give an example, let's imagine a decision model that we are building for cancer. And here we can have different health state, disease states. For instance, disease state that is defined by response to treatment, the other one that is progression disease state. We have different times since the diagnosis, and this will usually be associated with different health state utility values. We may have different treatment types and different side effects. We may have recurrence, and this will be associated with a different health state utility value. And that's all of these different considerations should be thought about in this stage while we are defining the health states that we want to include in our model. The next thing that we have to think about is about searching the literature. When planning a literature search, we should try to strike a balance between the systematic approach and a pragmatic approach. Sometimes a full-on systematic review of health state utility values is not practical because we have a lot of things in the literature and we have a limited time. So we have to be practical about this. And this balance will depend on the nature and the amount of the information available in the literature. So sometimes we only know what we will be able to do once we start doing the review. And this also differs according to different perspectives here. If you are in the side of the manufacturer and you are building models from scratch, probably you will have to do a model that is more comprehensive. If you are in the side of the HTA agency, when you're just replicating the models and checking it to see if everything is okay, you already have a framework to work with. So we will usually use that framework to and we'll tweak it a little bit to see if you can find something, if you can poke some holes on it, or if you can find something different. Ideally, at this stage, we should use a variety of resources and methods to identify relevant studies. For instance, we should combine electronic databases with searching within the references list, and also contact experts
And this is something that is relevant for all types of input for models, but it's specifically important for this type of input. So let's talk a little bit more about search strategies. There are some issues to consider when searching for healthy state utility values. And those are like similarly to other evidence search terms to use. What is the sensitivity, the balance between the sensitivity and the precision of the search strategy that we are coming up with, and where we're gonna search for this evidence. Regarding the search terms, while the terminology that is usually used for the health condition should be straightforward to identify, the terminology for the health state utility values sometimes can be a little bit more tricky to work with. Namely, the terms in terms of relevant subject headings or relevant words that appear in titles and abstracts of the records that we are looking at. Because the controlled subheadings or the tertiary in Medline and Embase provide little coverage of the topic, the specific topic of health state utility values. For instance, you don't have like a mesh term for EQ5D or SF6D or whatever instrument that you are targeting. So usually those informations are indexed under a more broad subject heading, as for instance, quality adjusted life year. So sometimes it's a little bit difficult to go about doing this, but we have, this is like a trial and error process, and we have to refine our search as we go on. And there's a bunch of different possible places where we can start this search. We can start, for instance, looking at other economic models that did the same thing that we're trying to do, to see what types of inputs they used. And this is where we can use, for instance, economic models that were developed by in other scenarios. And the need to update the inputs will often depend on the requirements of the agency or the jurisdiction that you're dealing with. But it's always good practice to try to find inputs that are more close to your population or the population that you are developing that model for. But it's good to start by looking at other economic models. We can also look at systematic reviews of utility values that are published in the literature, and those you usually will find in these electronic databases. We can look at the cost effectiveness analysis registry. We can look at past submissions to healthcare decision agencies, not only in your country, but elsewhere. And we can also look at for this type of evidence and PRO and quality of life instrument databases. And lots of different instruments, they have their own databases, like the groups that spearhead those different instruments. They have their own websites, and you can try to search for evidence on those websites as well. It's important to note that sometimes there will not be sufficient resources to undertake systematic reviews for every model, and sometimes this is just what we have to deal with. And the worst case scenario, we may have to collect data to feed
our model. This is not the most common scenario. Usually we can find data in the literature, but I already faced this before, like for a very specific rare disease in a very specific group of patients. We couldn't find any data to input in the models, so we had to go and make the difficult decision that we would have to collect primary data, conduct a primary data collection to obtain that data. Sometimes this happens. It's not the most common situation, but sometimes we have to do that. Okay, so now let's talk a little bit about data extraction and quality assessment. Okay, in terms of data extraction, at this stage, we will further define the scope and the eligibility criteria of the study of the search that we are conducting. Because when we start like looking at the studies and looking at how the data appears in the literature, we have a better idea of what is possible, and also about what is the landscape of evidence that we will rely on. So at this stage, we can go back and look at the broad scope that we established in the beginning, and try to tweak it and make it more narrow and more solid and also refine the eligibility criteria for the studies that we are looking at. Of course, that this will also differ according to the requirements of the jurisdiction that you're, or the agency that you're targeting, but these are general recommendations. Usually, it's always a good idea to start with the preliminary data extraction of key characteristics that you will find in the first studies that you will come across. And based on this data, we can decide how to amend or develop the inclusion criteria that we created before. The selection of the studies to be included must be well justified and explicit, and usually this is something that is common across all the different agencies that you will interact with. So let's talk a little bit more about data extraction and quality assessment. At this stage, we should generally focus on general information such as the author and country of publication, study characteristics such as inclusion and exclusion criteria of the study, because that will be important to tell us to what extent those values are really what we are looking for, to what extent that population is actually comparable to the population that we are generating our model for, and that will give us an idea about the external validity of those values that we are obtaining. We should also look at the participant characteristics such as age, sex, disease characteristics, and study setting, and that will tell us if those health state utility values match the health states that we defined in our model. We should note that this information related to outcomes may differ because of the different types of data are collected, and there's unique and specific techniques that are involved in health state utility values that usually complicate this, at least when we compare this type of data extraction with other more other types of evidence. And here we're talking about different instruments, different types of evaluation, methods, and other considerations that we have to make sure that those values match the requirements or the minimal requirements that are imposed by the stakeholders with whom we are interacting. Okay, let's look a little bit at quality assessment of these types of studies. Usually,
quality assessment is something that is also very similar or comparable to the quality assessment that we do with other types of evidence. It's always good to look at the sample size, because the precision of the estimate should be reflected in the variance around any estimate used in the model, and the sample notion, like an idea about the sample size, will inform this. We also should look at respondent selection and recruitment. And the question that we should be asking at this stage is, does this results in this population, in a population, is comparable to what what they would be in the population that I'm modeling? Should look at the inclusion and exclusion criteria. For instance, does this study excludes any individuals that I think that would be individuals that I want to represent on my model, and what are the implications of those exclusions for the model that I'm creating, and or for my choice of what values I'll use. We should also look at response rates to the instruments that were used in the studies that we are looking at, and we should ask, are these response rates reported, if they are reported in the first place, and are those response rates likely to be threatened to validity? And that is something that it's not different from other types of evidence. We should also look at data about the loss of follow-up, because this is a very important matter. We should look at how large is the loss of follow-up, and if there are any reasons that are provided by this loss of follow-up. Is this loss of follow-up likely to threaten the validity of these estimates? We should look at missing data for some of the same reasons. We should try to figure out if there are any other problems with the study that will limit our ability to use those health state utility values. For instance, is the location of the study relevant? Do we want something that was conducted in a population that is more similar to the one that we are modeling, or even in our own country, or it's not, or doesn't make a difference to use values that were collected? Yeah? 5 minutes, please. 5 minutes? Okay. Yeah, I'm almost done. And we should also look at the appropriateness of the measure. It's the measure that they use in the study that we're looking at, appropriate for the population that the group of patients that we're targeting. And these are like general considerations that we should always make when we are looking at evidence, but they are specifically important for this type of data. Okay, so now let's look at some considerations that we have to make when selecting health state utility values. Okay, and here I selected just 2 of them. There are many more of them, but they fall a little bit out of scope for this presentation. One of them is if we have one set of relevant health state utility values, and when we have this only one set of relevant health state utility values for the population, it makes things in a way easier, because these values will form the central estimate for the states used in the model. However, it's always advisable to still use other sources in order to examine the sensitivity of the estimates that we'll generate with our model. And when we have multiple sets of relevant health state utility values, then the selection of the values used in the model needs to be additionally justified. We need to justify why we select one instead of the other, or why we decided to combine them, and provide justifications to whether that is a reasonable choice. Where more than one set of relevant values are sufficiently homogeneous, then we should try to pool them to improve the precision of the estimates that we will obtain.
So there are many considerations about selection of health facility values that are not included in this presentation in the interest of time. Those issues range from the definition of baseline health-related quality of life, the combination and adjustment of health facility values, the issues that have to do with capturing uncertainty around health facility values, mapping, and others. Some of these issues will be further discussed later today, and some won't. Hopefully, this overview will make you aware of what is possible and not, and we will be able to better understand the discussions that will take place during the afternoon. So just to wrap up, we saw that that the approach to collect health facility values is comparable to the approaches that are used to collect other evidence, but there are like some specificities to this type of data that we should take into account, and also there's different considerations or different requirements that are associated with different stakeholders that we will have to incorporate in this process to make our selection and our models more acceptable. Okay. These are some references, and thank you. Thank you very much, Andrea. And we don't have any time for any questions at this time. And we will send you the questions privately, okay? Now, okay. Thank you very much. And we are going to move on to the next speaker, Professor Kim Rand from University of Oslo. And he'll talk to us about mapping EQI to specific instruments. Thank you very much, Professor Kim Rand. And I would kindly ask you to please introduce yourself in the beginning of your speech. Hi, if you can hear me, please. Yes, but we can't see you. Yeah, well, this Zoom nicely until I turned on the camera, at which point it appears to hang. So I will reconnect very briefly. I'll come back. Okay. For us as hosts, your camera is open. I think it's a local issue. Now it's okay. We can see you, but please open your microphone. No, no sound. Your microphone is closed. Just one moment. I think now you can go on. Thank you very much. Can you hear me now? Let's try to share the correct screen. So, the topic is mapping, and in this case, from condition-specific instruments to generic instruments like the EQ5D. Before I start, I might need to present myself very briefly. My name is Kim Rand.
I started out as a clinical psychologist, but then veered off into health economics, and I've been working in this field for 10, 15 years. And at the moment, I am the elected leader of the Euroqual group, although I am here representing only myself. So the battle plan here is briefly, what is mapping? Then a fairly long point, unfortunately, about why you should avoid mapping when you can, and this will be a conceptual description. Then some few technical issues, some cases where mapping may be acceptable, and a sort of ad hoc mini checklist for agencies to consider mapping studies. Before I start, a disclaimer. So, like I said, the views presented here are just my own. So if you disagree, then please disagree with me and do not blame the organizations that I work for. So briefly, mapping. Mapping is a word used to describe a kind of function where you use one instrument as a proxy for another instrument. Technically, if we call the instrument you map from Y and the instrument you map to X, then it's a function of Y to X. And in an ideal example, which is unlike reality in nearly every aspect, here we have what we want is temperature in Celsius, what we have is temperature in Fahrenheit, and we basically look for some mathematical function to combine the two, and that is the mapping. Now, in reality, like I said, the measures we are mapping do not overlap to that extent. So a more realistic, slightly more realistic example is we're interested in Celsius. What we have is experienced temperature. And as you know, experienced temperature varies substantially depending on circumstances. And one of the most salient aspects of this is humidity. So you can say something about the complexity of considering just something as simple and as measurable as temperature when you look at this graph, where you take the average perceived temperature as a function of actual temperature and humidity and see that there's a huge variation. So if we just look at the experience and try to map it to actual temperature, we will tend to fail. And then on top of that, you have experience, which adds a huge new dimension to the whole problem. And in this nice little graph, I should have put in, instead of the Canadian flag, I should have put in the Norwegian flag, which is where I'm from. And instead of Australia, we should have had Brazil, where you can see that perception of temperature varies considerably by what you typically experience. And we will see this later as well. So what we try to do is to create a mathematical function to combine or to allow one measure to represent another. Very briefly, we administer both instruments to a specific sample, and then there are two general approaches. One is called direct mapping, and this is where we take the responses to the instrument you have, and you try to map them directly to the utility measures from the instrument you want to map to. Then you have response mapping, which is where you take the responses from the instrument you have, and you map them to, hopefully, the responses people would have given to the instrument you actually want. And then utilities are added in a separate step. Now, the specifics of the mathematical methods that you use for creating these functions is not something I'm going to go into in this presentation. It's much more easily considered by reading the actual papers, but I will provide some references at the very end. Now to the main point, why you should avoid mapping if you can. There are two core problems, and I will highlight these in the sense that they're maybe put a bit strongly, but problem one is where mapping is not problematic, it's usually also unnecessary, and vice versa. Where mapping is desirable, it's also problematic. I'll get into why.
conceptually, the problems arise because of mismatch in terms of overlap. So where instrument Y covers something not covered by the instrument you wish to map to, this information is essentially lost. And where the instrument you wish to map to contains information not covered in Y, that information is not magically created. So we're left with the intersection and noise created by spurious correlations between the areas that are not overlapping. So if we go into a bit more detail, you have these two circles in a Venn diagram that represent the conceptual ideas covered by instruments Y and X, where Y is the one you have and X is the one you want to map to. Now, the utility of X is this one, is a function of the contents of X. Whereas when you do a mapping, what you usually deal with is the intersection. And so the mapping function is determined predominantly by the intersection, but also by the correlation between the remaining parts of instrument Y and the remaining parts of instrument X. Now, this correlation is technically spurious because they're defined as non-overlapping areas. If you do a direct mapping, what you're actually doing is you're correlating, or you're using the covariance between the whole of instrument Y and the utilities from instrument X, which means that you're also using the covariance of the areas of instrument Y that are not covered by instrument X. So you have the same conceptual problem. I'll take a clinical example. Let's consider visual impairment and the EQ5D. As you know, the EQ5D contains 5 dimensions: mobility, self-care, usual activities, pain, discomfort, and anxiety and depression. Vision is not in here. Now, if you lose your vision, you may have some slight reductions in other dimensions, but the vision itself is not covered. So we wish to map from a vision-specific instrument to the EQ5D because we know that vision is a strong predictor of quality of life, and we want to represent that in some way using QALYs. So the aim is clear, but making this mapping is difficult and problematic. So we'll consider this from 2 patient group perspectives. The first example I'll give is retinitis pigmentosa. I'm not sure if I'm pronouncing this correctly, but I'll call it RP, which is a genetic disorder which leads to gradual loss of vision. Now, importantly, RP usually doesn't influence much aside from vision, so you can remain healthy in other ways, but you will lose vision gradually over time. And then the other group is if you have traffic accidents and you lose your vision, you will typically have other health problems as well. So consider a mapping study where we ask first retinitis pigmentosa patients to fill out the EQ5D and a vision-specific instrument. What we find is that they have large visual impairments. They have few problems on the EQ5D because their health is more like the general population, which means that their utility scores will tend to be high, and there will be very low correlation between the visual impairment scores and the EQ5D. So when you do the mapping will primarily be determined by incidental overlap between vision and the non-vision parts of the EQ5D, meaning predominantly noise. You will also have very little impact on utility in this mapping for vision. So the same problem arises if we do direct mapping because of the low correlation between the utility scores calculated from the EQ5D and how people respond to the vision questionnaire. You will have very little impact on vision on the EQ5D utility, which is not what the aim was. Then we look at the other group, the traffic accident group. We have a very different perspective, namely that the health profiles on the EQ5D are strongly correlated with the vision profiles. The reason for this is that they are all determined by traffic accident severity. So there's a common denominator, and that is what will direct the mapping. Importantly, and again, the mapping will predominantly be determined by
a third factor, which is outside of both instruments, meaning that while we get a measure of visual impairment and utilities, or visual impairment to EQ5D health states, it will not be generalizable to other patient groups with vision problems. So same occurs if we do direct, if we do response mapping. This example is a bit stilted because vision and the EQ5D, as you know, are not strongly overlapping. So we're actually mapping some things that have virtually no conceptual overlap. However, we still see it in the literature. This is merely one example where a vision-specific instrument was attempted mapped onto the EQ5D. Fortunately, the conclusion, as you will see, is that the vision-specific scores to the EQ5D utilities provided low predictive power independent of the modeling technology applied, suggesting an inability of the EQ5D to discriminate vision-related activities. So, as you would expect. Then you can take a more overarching perspective and say, what if we were to map from a larger instrument to a smaller one? So you have used something like the 15D, which comprises 15 dimensions, many of which overlap with the EQ5D, but it contains, for example, vision and hearing. Would this work? Well, mapping from a wider instrument to a smaller instrument tends to look better because you have more information, so you should better be able to predict how people respond to the smaller instrument. However, all or nearly all of the variants, in this case, the EQ5D, should be mapped to the variance in the corresponding dimensions of the 15D. And any variance mapped to the non-corresponding dimensions will tend to be sample specific. So if, for example, the reason why the patient group has reductions in the EQ5D is some global effect that applies to non-EQ5D dimensions as well, they will tend to have low scores, also on the remaining 15D dimensions. Conversely, if there's a domain-specific reason, you will have very low correlation, meaning that you cannot really generalize between types of patient groups. And if you use a population representative sample, you're merely creating a specific example of this case where you have a specific weight which applies to the general population, but no specific groups within that population. So what if you do the opposite? You take vision and map it into an instrument which contains vision. Again, the vision component is nice, but you will need to make assumptions regarding the remaining variance observed in the larger instrument. If you are dealing with a patient population which is otherwise very healthy, you will tend to get estimates of vision effects that overestimate their utility, and the vice versa is also true. If the sample is unhealthy, you will get very low values. So using a representative sample will not actually solve this problem. It will just create a specific mean. Now, mapping is considered particularly attractive in cases like the first examples I gave. So you have something like cataract surgery, which is highly specific to the eyes, and you wish to demonstrate the quality gain from this surgery. And regulatory agencies want the EQ5D, so therefore you want to use mapping in order to demonstrate the huge demonstrable effects of cataract surgery on QALYs. The problem is, if you actually do this in the correct way, so that the vision-specific instrument is mapped in such a way as to represent how people would have actually responded to the EQ5D if they were presented with it, you will find very limited effects of something like cataract surgery in the EQ5D, meaning that the quality estimate based on the mapping should reflect low responsiveness of the EQ5D instrument. So in other words, what people tend to desire when they want to do mapping is something else. It is a variant of a mutual rate of preference substitution or something like that. Basically saying, we want to demonstrate how important vision is
in the same way that we would demonstrate the importance of some EQ5D dimension. But if you want to do that, you need to do it through a third method like the time trade-off or standard gamble, and not through mapping. So, to technical issues. Correct mapping, in the sense that we're actually talking about using one instrument as a proxy for another, will be affected by issues like regression towards the mean, as long as the two measures do not perfectly correlate. Visually demonstrable, here we have EQ5D 5L scores on the y-axis and 15D scores on the x-axis. And granted, this is a linear regression, so I'm not recommending using linear regressions in this manner, but I would like to draw your attention to the very end. The whole point here being that if you respond as if you are in full health on the 15D, meaning a 1 here, there are subgroups that respond having problems on the EQ5D and vice versa. So the regression towards the mean happens because even if you represent yourself as fully healthy on one instrument, you should guess at being less than healthy on any other instrument. And the same applies in the opposite direction for the worst health states. It's even more clear if we reverse this and say we try to map the EQ5D onto the 15D, where you can see that responding that you're fully healthy in the EQ5D does not mean that you're responding fully healthy in the 15D. And guessing that you would is wrong. So comparatively, mathematical precision is a very minor issue, and you can have a look at this later graph again. There are actually uncertainty bars on this graph, but they're very narrow. So the mathematical uncertainty of these kinds of models can be reduced substantially if you use correct methods and if you have sufficient sample size. So I wouldn't worry so much about that part of it. On the other hand, these models will tend to underestimate the actual variance of the population. So you'll have to have a separate kind of modeling for variance within the population, but this can be handled in much the same way as you would if there were a regression involved, a typical regression, which also tends to underestimate the population variance at hand. So where can mapping be an acceptable approach? The general recommendation is that mapping should be a last resort. A last resort in situations where information that you actually want is missing and there's no way to get it after the fact. So it should not be the go-to solution, and I would strongly recommend making recommendations in such a way that pharmaceutical companies and others are not incentivized to leave out the questionnaires you actually want in their studies, mainly because they can use mapping to get there anyway. Mapping between instruments that have relatively large conceptual overlap is clearly less problematic than when you have substantial separation of concept. So, for example, mapping between instruments, as we saw, like the 15D and the EQ5D, is much easier to justify than, for example, vision to the EQ5D. However, even those kinds of instruments will tend to cover relatively different kinds of problems, meaning that they're not fully interchangeable, even if you adjust for scale. And then population-specific mapping is less problematic than if you make any kind of generic mapping. What this means is if you want to use mapping that has been presented in the literature, you have to be fairly convincing in terms of saying that the population in question that you're generalizing to has to be very similar to the population that has been exposed to the mapping exercise. So based on this, a mini checklist. First, look at the justification for why mapping is necessary. And again, this is my personal opinion, but I would strongly recommend in cases where justification is lacking, I would prefer to see and consider the merits of the instrument scores as they are, as opposed to trying to map it to another instrument. Like Paul Kine said about the ice cap, there might not be much gain in trying to map the ice cap onto the EQ5D. The ice cap is a very nice instrument and capabilities are important.
if we recognize that capabilities are important, we might want to value capabilities as themselves, as opposed to trying to force them into something which they're not. So convenience is not a good justification for just avoiding using the measure of interest. Second, there needs to be an exhaustive methods description, meaning that you should be able to consider all the aspects that I've mentioned here and several others. There are checklists out there. The MAPS checklist is very good and very exhaustive. Unfortunately, nearly no studies actually fulfill the MAPS checklist, at least according to a review that was done 2 years ago. 3, careful consideration of the conceptual overlap between the instruments. If there is no substantial overlap, you are essentially mapping noise, or at least mostly noise. If you have substantial overlap, then you need to look at what is the expected bias created by the non-overlapping aspects. This requires careful consideration of the methods used and how they will be influenced by the non-overlapping parts of the instruments in question. So, sorry, this came in at the wrong place. This is part of the checklist. It should have been under point 2, not point 3. Then, of course, is the mapping sample used in the study representative of the patient population over which decisions are supposed to be made? If the answer is yes, then that's a good thing. If the answer is no, then clearly you need to ask further questions. And then finally, you get to all the technical aspects. Are the methods appropriate? Linear regression, for example, is usually a very bad idea for these kinds of studies. There's good reason to suggest that response mapping is a theoretically better approach than direct utility mapping. But you need to consider whether the methods are appropriate, both for the size of the instruments mapped from and for the size of the instrument mapped to, and the kind of sample sizes that are realistic within the framework you're dealing with. Other aspects, criteria for model selection need to be clearly described in the paper or the technical appendixes, and they need to be justifiable. And relevant alternative methods need to be presented. And, well, you already know this, but the reason why this is a risky endeavor is since the non-overlapping areas between instruments allow for substantial influence from noise. It means that there is a substantial risk of gaming. So if you know the methods, it is fairly easy to go fishing for ways in which you can do the mapping that will tweak the utility gain ever so slightly in favor of whatever you're after. And so that's what we have to look out for. Finally, sanity checks include excuse me, clinical 5 experts. minutes, please. Thank Yep. you. Yeah, well, I'll be finishing 1, so this is perfect, but thank you. If you're dealing with a mapping study that is specific to one clinical area, include clinical experts in the consideration of the results to verify that they are at least within the bounds of what would be plausible. There are lots and lots of papers on mapping. I have chosen to present only 3 as a good starting point for looking at this area. If you're interested in the decisions that have been made in the UK, then the Decision Support Unit report from 2011 is a very good place to start. And then there's the MAP checklist, easy to find. And then more recently, if you're interested in mathematical methods for mapping, I'm not saying that I agree with all the methodological choices made by the authors of this paper, but it is detailed and it is fairly easy to follow if you're well-versed in those kinds of statistics. So this would be my go-to place to start. And I think I'll stop there. So thank you very much.
Thank you, Ken. I have only one question before we move on to the next speaker. Yep. And the question is from Mônica Viegas from Minas Gerais. And she'd like to ask, what if the metrics that used to validate mappings, do you have to observe data for the two scenarios to validate mappings before using it? Ideally, if you want to perform actual validation, you would need a separate sample. So there is, as a part of the recommended methods for generating mapping functions, the authors of papers on this should split their samples in such a way that they can fit the methods on one part and test them on another. But if you want to do proper validation, you would need to have a separate sample of patients within that relevant patient group for the decisions in question, and ask them to fill out both questionnaires and see whether the predictions match reality. Fortunately, if the mapping is done correctly, you wouldn't need an enormous sample size to get an idea of whether the mapping function gives a reasonable representation given the presented uncertainty estimates of whatever application has come in. So if there's reason to suspect that the mapping might not be sufficiently valid, it may be realistic to conduct such a validation study. Thank you very much, Ken. And I'll send 2 more questions privately. And I ask you kindly, please, to answer direct to the person who did the question, okay? And thank you very much. I will do my best. Thank you. Okay, thank you. I thank you very much for your time, and then I will call our last speaker, Vânia Canuto, who will, in the next 30 minutes, talk about the challenges for public decision-making using cost-utility data. Vânia, we are very pleased to have you here with us. And it's the last but not the least, and it's not the less important. I think for us is the most important topic to implement all these studies and all this data we produce from our bench, for our data to the public health, our final product. So I thank you very much to be here with us, and you have 30 minutes in your talk. Thank you. Bom dia a todos. Bom dia, Helena. Bom dia, Marisa. Desculpa, eu estava em 2 reuniões ao mesmo tempo, então eu estava tentando ouvir as palestras ao mesmo tempo que eu estava na outra reunião. E a outra reunião ainda não acabou, mas eu saí para vir para cá. Eu queria parabenizar o evento e também parabenizar os servidores públicos, né? Hoje é o dia do servidor público. Apesar do feriado ter sido trocado para sexta, hoje é o dia do servidor público. E eu quero parabenizar todos os servidores que estão aqui hoje no evento. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a tela? Sim, sim. Tá. Eu vou falar em português mesmo, eu fiz os slides em inglês para facilitar, mas eu vou falar em português. E como o horário também está bem avançado, eu acho que o mais importante é a discussão que vem aí na sequência, agora 11h30, e a gente não pode perder o tempo para essa discussão. E também depois as pessoas vão almoçar. Eu vou passar bem rápido aqui a apresentação.
Só falando assim, para as pessoas de fora, né, que a Conitec ela foi criada em 2011 e ela é responsável por assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições de avaliação de tecnologias de saúde, de recomendar a incorporação de tecnologias e exclusão de tecnologias no Sistema Único de Saúde. Essa lei ela estabeleceu que as incorporações elas devem ser baseadas em estudos de ATS, eficácia, segurança e estudos econômicos. Então, lá ela fala em análises econômicas de custo-efetividade ou custo-utilidade e análise de impacto orçamentário. Todas as análises têm que ter consulta pública, estabelecer um prazo de 180 dias para essa análise, e que as análises devem ser feitas com produtos que não sejam experimentais e que, de preferência, tenham um protocolo clínico associado às incorporações. Então, tem todo um fluxo de incorporação que, no Brasil, qualquer pessoa pode demandar essa incorporação de tecnologias. No entanto, o demandante tem que apresentar os estudos de avaliação de tecnologias em saúde, tem que apresentar uma revisão sistemática, tem que apresentar um estudo de avaliação econômica e de impacto orçamentário. Então, em relação à avaliação econômica e os outros estudos, existem diretrizes metodológicas que estabelecem como essa demanda deve ser feita. Então, todo demandante deve seguir esse processo. Quando se trata de demandas externas ao SUS, eles devem apresentar esses estudos. Quando as demandas são internas ao SUS, nossa equipe no Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde, dentro do Ministério da Saúde, que é a Secretaria Executiva da Conitec, desse plenário que recomenda as incorporações. Quando a demanda é interna, a gente elabora os estudos para os demandantes, né, as áreas do Ministério da Saúde, dos estados e municípios, por meio dos nossos técnicos ou por meio dos nossos parceiros, que um deles é o Cardiologia de Laranjeiras já de muitos anos. Então, tem todo um processo de incorporação, de análise desses estudos, de verificação se eles seguem as diretrizes metodológicas e de avaliação econômica, em especial aqui o assunto. Tem toda uma análise, vai para o plenário da Conitec, que aprecia um relatório, depois vai para a consulta pública, tem uma recomendação final e vai para o Ministério da Saúde, Secretário de Ciência e Tecnologia, Insumos Estratégicos, Inovação e Insumos Estratégicos de Saúde, para tomar a decisão se incorpora ou não no SUS. Então, como eu já falei, a lei estabeleceu que estudos econômicos são pré-requisitos para a tomada de decisão no país, isso é muito importante, porque em outros países da América Latina isso não é um pré-requisito para tomada de decisão de entrada de novas tecnologias no sistema de saúde, apesar de já ser bem desenvolvida a ATS, por exemplo, na Argentina, na Colômbia, em outros países da América Latina, alguns deles não têm essa vinculação com estudos para tomada de decisão. Esse aqui são os critérios que a gente utiliza na tomada de decisão da Conitec, então, critérios clínicos, econômicos, critérios dos pacientes, que a gente cada vez mais tem tentado inserir aí a participação do paciente na tomada de decisão, critérios organizacionais. Os critérios clínicos e econômicos são os clássicos, a gente vê que, tanto nos clínicos quanto nos econômicos, na maior parte das vezes, a gente não tem dados brasileiros, né, dados da população brasileira. E aí, há mais de uma década, a gente já tem um guia, né, uma diretriz metodológica para avaliação econômica de tecnologias, né? E lá nesse guia tem estabelecido que o tipo de análise recomendada é de custo-utilidade nas submissões para a Conitec. Também estabelece todos os critérios que devem ser utilizados, os índices que devem ser utilizados, os dados, né, coletados, e tem todas as informações lá no guia do Ministério da Saúde. No entanto, a gente vê desde o começo da Conitec que os estudos de custo-utilidade não eram muito utilizados nas submissões da Conitec.
Isso aqui é um dado que a gente compilou só desse ano e a gente vê que, assim, comparado com os anos anteriores, que mais recentemente os estudos de custo-utilidade têm sido incluídos nos informes que a gente tem recebido ao longo aí desse ano, tá? Então, dos 25 dossiês que nós recebemos, a maior parte utilizou estudo de custo-utilidade como o estudo para análise pela Conitec, seguido de custo-efetividade e de custo-minimização quando não há uma diferença de eficácia em relação à nova tecnologia. Então, a gente percebe que já o custo-utilidade é um estudo preferencial nas análises, mas que apenas 3 deles usaram dados de estudos brasileiros. E esses que usaram dados dos brasileiros foram dossiês, foram informes, relatórios feitos ou pela nossa equipe interna do departamento ou pelos nossos parceiros. Então, a gente vê que as demandas que vêm da indústria ainda não vêm com dados brasileiros, mas, claro, que nas demandas tem sempre lá a justificativa de por que não foi possível utilizar esses dados, tá? A gente também vê que tem diferentes instrumentos que são utilizados nos relatórios, então talvez fosse mais interessante, se possível, a gente tentar padronizar ou ter um instrumento único, um padrão, algo, não sei se seria possível, mas que para as submissões, isso não tem, então a gente vê uma variedade de instrumentos que são utilizados. Claro que não tem instrumento perfeito, mas talvez seja possível padronizar, e eu acho que não sei se na discussão que vocês vão ter, esse ponto vai ser discutido. E aí, como eu falei, na maior parte dos informes, há uma argumentação do porquê tem ou não tem dados nacionais para a elaboração desses relatórios. E aí, a gente trouxe só um exemplo de um relatório recente que utilizou dados nacionais. Então, é o relatório da quer dizer, dados nacionais não, perdão, que usou dados de utilidade que não eram nacionais, quer dizer, fez toda uma adaptação para tentar, com dado internacional, fazer o estudo de custo-utilidade. Então, eles pegaram um modelo internacional e para tentar refletir os dados, as preferências do brasileiro. E usaram, os estudos usaram essas utilidades aqui, e foram 9 estudos selecionados. Então, eles tiveram que fazer, de alguma maneira, uma acrobacia, um malabarismo, com base nesses estudos e com base no que tinha internacionalmente, chegar aos dados que seriam de utilidade para o estudo. Então, assim, o que a gente vê é que, sim, no meu entendimento aqui, a gente tem utilizado mais estudos de utilidade, de custo-utilidade, mas que isso não é um padrão. Então, a gente tem aceitado estudos que não são de custo-utilidade e a gente não tem um instrumento definido para utilizar. Então, a gente vê uma variedade de estudos que estão sendo apresentados e que isso talvez pode até gerar um problema aí na análise da Conitec. Então, essa iniciativa aqui do Cardiologia e que a gente vai discutir hoje, que vocês têm discutido e, infelizmente, eu não pude acompanhar, eu até estava aqui, mas estava em outra reunião, é muito importante para que a gente possa, talvez, aí, atualizar a nossa diretriz metodológica ou atualizar a forma como a Conitec vem utilizando esses estudos para a tomada de decisão. Então, era isso que eu queria falar bem rapidamente, a gente vai cumprir o tempo. Obrigada aí, Marisa e todo mundo. Obrigada. O microfone está aberto? Ok, obrigado, Vânia. Então,
eu agradeço, é super importante a sua participação, né? Então, a gente vai passar imediatamente para a mesa de debate. Então, eu gostaria de chamar o Augusto para coordenar a mesa e trazer os pontos mais controversos da proposta das diretrizes. Augusto, Olá, vou pedir para Marisa. você se apresentar, tá? Ah, tá ótimo. Precisa ser em inglês, não, né? Assim, eu vou pedir Primeiro eu também queria... para as outras pessoas da mesa abrirem o vídeo, tá? Bom, meu nome é Augusto Guerra, eu estou como professor aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, sou professor associado e coordenador do Centro de Avaliação de Tecnologias em Saúde, né, conhecido como CECATS. Eu fico muito honrado de receber o convite da Marisa, que é uma pessoa que eu acho brilhante, todo o grupo, né, do INC, do NACS, está tendo a oportunidade de participar nessa mesa aqui. Eu compilei alguns slides que eu tentei observar as orientações que a Marisa colocou durante a preparação do seminário, e eu vou tentar passar rapidamente, porque a ideia é revisar alguns pontos centrais da diretriz, da proposta de diretriz, e algumas questões que foram enviadas pelos colegas para debate. E eu, obviamente, não teria, como uma pessoa controversa que sou, eu sei que tenho, às vezes, opiniões divergentes em relação aos grupos, eu trouxe também um conjunto de coisas para aproveitar a oportunidade para a gente discutir. Então, eu vou projetar aqui os slides, feitos exclusivamente com o que foi enviado pelo pessoal. Então, não sei se vocês estão vendo aí. Sim, estamos vendo. Tá. Então, uma mesa redonda para debate sobre proposta, né? Essa proposta, a ideia nesse momento do título é uma diretriz brasileira de mensuração da qualidade de vida para análises econômicas. Augusto, Oi. desculpa interromper, é só porque a gente está vendo a sua tela e não o slide em tela cheia. Você precisa mudar Tá. as configurações. Deixa eu não tenho muita familiaridade com o Zoom, não. Só um minutinho. Travou tudo lá aqui. Lá em cima, exibir configurações. Não, é porque meu teclado travou só um minutinho. Deixa eu ver se houve algum problema específico. Fecha minha tela. Problemas da tecnologia, né? Na hora de projetar. O que eu tenho que fazer, Marisa? Desculpa. Pode voltar. Está aberto o microfone? Aí, agora é botar para projetar. Está certinho. Quando eu estou colocando... Está aparecendo para você? Não, né? Está aparecendo. Eu fiz exatamente... Tá? Então tá bom. Porque, não, aí lá em cima motivo, não. Eu não sei que... Ficou agora no modo de apresentação. Lá em cima, onde tem exibir configurações... Você está vendo? Lá em cima. Deixa eu tirar aqui do formato do share screen. Deixa eu só... Porque quando eu coloco no modo de apresentação... Deixa eu dar um stop share só um minutinho. Vamos ver se vai funcionar agora. Quando eu estou clicando no modo de apresentação aqui, por algum motivo... Dá para você ir assim mesmo, dá para a gente ver. São poucas, né? Desse jeito não está aparecendo, né? Esse é o modo de apresentação. Aparece, mas aparece menor, né? Entendi. Você eu vou fazer o seguinte. Lá em cima tem 3 caixinhas. A do meio... Aí, agora foi. Agora está certo. Pode ir.
É porque aqui eu não coloquei no modo de apresentação, mas deixa eu tirar aqui. Sim, mas está certinho, está dando para ver bem. Dá para ver, tá. Então, vamos avançar aqui rapidamente para a gente ter tempo para os debates. Deixa eu só tirar aqui. Ok. Eu criei uma tela de conflito de interesses aqui que tem a ver com o meu conflito de interesse no momento, que é uma provocação. A apresentação tem algumas provocações. O meu conjunto de valores morais determina a minha visão de mundo em conjunto com as vivências até hoje. Meu estado de saúde das pessoas próximas a mim aqui influencia as minhas preferências neste momento. E minha percepção sobre como a ciência pode ser usada de forma tirânica para intervir na vida cotidiana, assim como outras estruturas de poder das sociedades foram criadas, né? Minhas opiniões discordantes, então, em relação ao que vem sendo discutido ou debatido aqui, elas são fraternas e têm como objetivo a melhoria da qualidade de vida de todos. Então, é só uma brincadeira em relação ao meu estado de saúde nesse momento, como foi dito anteriormente, influenciado fortemente pela pandemia. Bom, trouxe do documento algumas questões, só para a gente relembrar, elas são fundamentais, elas estão lá no texto que foi criado até agora. Um dos pontos que inicia o documento, que eu considero muito relevante, é a explicitação de que o Sistema Universal de Saúde Brasileiro, o SUS, a incorporação de medicamentos, dispositivos e equipamentos centralizada na Conitec, com estudos econômicos obrigatórios para subsidiar o processo de tomada de decisão. Muitos países, incluindo o Brasil, usam a avaliação econômica em saúde para apoiar a tomada de decisão de incorporação ou exclusão de tecnologias. A métrica de anos de vida ajustados por qualidade, o Quali, é considerada pedra angular da análise econômica. Essa frase ela carrega preferências e é interessante de ser discutida. A ideia de pedra angular, sob o meu ponto de vista, coloca uma ideia em si de que ela é a solução. E isso é um ponto que eu percebi durante a discussão da diretriz. Há problemas observados com modelos econômicos apresentados pelos demandantes, como escolha de desfechos inadequados, fontes de parâmetros incorretos ou cherry picking, onde o demandante procura dados específicos para defender seu ponto de vista, criando uma impressão favorável da tecnologia. Até a mesma estatística pode ser apresentada de maneiras diferentes para dar uma impressão favorável. Outro ponto que a diretriz traz dentro das suas introduções justificativas, uma consequência dessa realidade, além de fatores políticos e culturais, é o impacto relativamente pequeno dos estudos de custo-utilidade no processo de tomada de decisão no Brasil. Nesse sentido, a elaboração de modelos mais robustos que utilizem parâmetros e desfechos adequados podem trazer melhores decisões, mais racionalidade ao uso dos recursos em saúde e maiores benefícios para a sociedade. Eu acho que, bem colocado, eu concordo com todas as afirmativas aqui. Aqui eu listei, eu coloquei de vermelho, porque é um ponto que eu particularmente quero trazer para a discussão, mas que também foi colocado dentro dos pontos mais para frente pelos participantes do processo de elaboração. As análises econômicas para apoiar a tomada de decisões em tecnologias de saúde, né, para tomar decisões sobre tecnologias de saúde, devem ser do tipo custo-utilidade. Quer dizer, isso aqui extrapola, sob o meu ponto de vista, a ideia de diretriz, né, porque o devem ser coloca que a Conitec, nesse caso, teria que tomar a decisão usando a análise de custo-utilidade. Então, esse é um ponto para discussão. E aí a justificativa aqui é que o Quali é o principal desfecho utilizado em avaliações econômicas em saúde que permite comparabilidade. É um fato, mas ele não é o único. E aí é um ponto para debate. Modelos como custo por resposta ou unidades naturais como resultado não têm comparabilidade e possuem interpretação limitada. Bom, não tem comparabilidade com outras tecnologias, mas eles são comparáveis dentro do esquema do escopo terapêutico colocado em decisão. Então, esse é um ponto que a gente precisa ter mais clareza do deve, né, de como deve ser aplicado. As principais recomendações, 1.5, aqui de novo aparece a palavra devem ser apresentados, que é uma ideia normativa muito mais do que como guia, né, como orientação para a elaboração dos estudos. Então, assim, dentro da diretriz eu percebi uma ideia normativa para além da ideia de orientação. Esse é um ponto que eu quero trazer para o debate e foi, de certa forma, colocado por algumas pessoas. Então, os resultados devem ser apresentados como razão de custo-utilidade incremental. Bom, se o estudo é de custo-utilidade, eu também concordo que ele deva ser, mas se ele não for, e aí a discussão é se todos os estudos, como colocado no item 4, devem ser de custo-utilidade.
Justificativa, a justificativa, sob o meu ponto de vista, está bem colocada na perspectiva que o estudo seja de custo-utilidade. Então, por meio da coleta de dados com instrumentos validados, o cálculo de qualidade permite conciliar benefícios observados na expectativa de sobrevida com os benefícios observados na qualidade de vida. Essa medida tem sido referência à discussão de incorporação de tecnologias, bem como na definição de limiares aceitáveis para o financiamento. De novo, esse é um outro tema bastante controverso, né, que parece que o quali é um passo para a discussão de limiares. Tanto o quali quanto a discussão de limiares, eles podem ser consenso em alguns países, mas não são consenso no mundo, e eles podem trazer problemas, porque o tal, né, dos chineses lá de 2.000 anos atrás já nos forma que tudo que a gente decide de um lado acarreta problemas do outro. Então, é importante discutir qual é o benefício e o malefício de adotar esse tipo de decisão baseada nesses modelos. O instrumento de preferência, e esse ponto aqui para mim agora, eu acho que, tendo em vista o esforço que foi feito no Brasil e tudo, quando eu vou trabalhar com quali, o ponto 6 me parece extremamente adequado, né? Eu não fiz nenhum destaque nele, porque o instrumento de preferência para coleta de dados de utilidade de estudos é o Eurocall 5D3L. Use sempre o mesmo instrumento. Então, a ideia de usar o Eurocall na diretriz como uma recomendação, ela é boa. Por quê? Porque cria para as pessoas a ideia do que fazer. O problema vai ser sempre a ideia de obrigar, né? De novo, a gente tem que recomendar. Eu não sei se eu ainda estou pronto para ser obrigado a usar. Apesar de que os instrumentos diferentes podem trazer valores de utilidades, padronizar a utilização pode ajudar a obter resultados comparáveis. Concordo, acho que esse é um ponto importante e isso justifica o uso do Eurocall. O que a gente tem que pensar é se sempre será possível utilizar. Itens do documento sugeridos para discussão, então, na mesa. Então, foram alguns pontos que eu trouxe do documento rapidamente para abrir a mesa. E aí, de cara, eu já me deparei nos slides que a Marisa me enviou, que seria qual o título. Na realidade, qual o título? A pergunta por trás é que tipo de documento está sendo proposto? Deveríamos nomear diretriz ou algo como guia ou orientações ou manual? Ou protocolo? Né? Porque diretriz é uma recomendação, protocolo é uma obrigação. Então, a diretriz, em algumas partes dela, eu percebo uma ideia autoritária em relação aos estudos de custo-utilidade. De novo, minha crítica é fraterna. Tá? Ela não é uma crítica de destruir o processo, até porque eu acho que a diretriz é boa e eu concordo com a ideia de haver essa diretriz. A ideia do devem e a ideia de protocolo é que me assusta um pouco numa coisa que não há consenso. Seria mais coerente com a metodologia utilizada com a construção do documento, então, colocar diretriz, guia, orientações, o manual ou protocolo? Né? Bom, aí, principais problemas que têm a ver com os modelos econômicos, e aí eu coloquei entre parênteses no Brasil. Por quê? Porque isso tem a ver com qualquer país, não só o Brasil. Citou-se muito o NICE aqui. Com todos os estudos, a gente busca avaliar o NICE, e eu diria que eu não construiria as decisões sempre baseadas da forma como o NICE constrói. E nem como outras agências que a gente compara. Por quê? Porque a decisão, ela extrapola muito a metodologia científica. Ela é carregada de outros valores que estão além do método científico. De novo, não vamos para a tirania do método científico, porque a ciência tem dono e é aquele que consegue, obviamente, ter artigos publicados em revistas de mais alto impacto e financiamento e acabam, com isso, determinando métodos científicos que são mais aceitos, nem por isso melhores. Então, os 3 primeiros pontos eu avalio como pontos de problema de qualquer estudo em qualquer país. Desfecho inadequado, fonte enviesada e falta de transparência e reprodutibilidade são problemas em qualquer estudo. O ponto 4º é um ponto que é adicionado se eu obrigar a ver estudos de custo-utilidade. Então, eu vou adicionar mais uma camada de problema quando eu fizer isso. O problema da transparência e reprodutibilidade, ele é um adicional importante nos estudos de custo-utilidade, conforme visto nas apresentações anteriores, dado o alto risco de viés na translação de metodologias para a gente usar aqui. Então, dificilmente todas as empresas, todos os estudos vão conseguir ou vão ter interesse em usar o método que seja mais claro e transparente, mas nem por isso ele vai falhar no uso metodológico. Ele vai ter recursos nessas empresas para contratar os melhores estatísticos do mundo, e aí a gente que faz a avaliação crítica desses relatórios vai ter mais uma camada de problema para desvendar, e nem sempre nós vamos conseguir.
né? A exemplo das meta-análises indiretas que chegam para a gente a cada dia, que eu fico cada vez mais assustado com elas. Bom, pontos para discussão ainda colocados, de novo apareceu aquele item 4, né, que é as análises econômicas para tomar a decisão devem ser do tipo, quer dizer, isso é normativo, isso não é diretriz, né? Eu discordo desse ponto de origem, tá? É minha opinião pessoal. O instrumento de preferência para a coleta dos dados é o Eurocall. Eu acho que aí a gente pode recomendar nesse sentido sim, eu não vejo nenhum problema, né? Os estados de saúde podem ser coletados diretamente nos ensaios clínicos formulário preenchidos pelo paciente, usando o Eurocall colocado. A questão é se vão ser colocados, se estarão disponíveis, ou se terão que fazer, né, camadas e camadas estatísticas para adequar os dados dos desfechos para chegar a estudos com valores de qualidade. Bom, aí algumas questões de algumas pessoas estavam identificadas nos slides que eu recebi. Uma questão do Frederico é how to incorporate data from clinical trials or systematic review and use local Brazilian weights, né? Precisa ter uma direção clara para isso. Isso, de novo, para a gente que faz avaliação crítica de documentos enviados por indústrias multinacionais que têm altíssimo poder econômico e capacidade de criar diversas camadas estatísticas para mostrar os resultados que interessam, cria mais um dificultador para a diretriz. A diretriz tem que conseguir claramente colocar esse ponto, principalmente se eu for vencido e a ideia do devem for a ideia que for vigente na Qualitec, né? Ou seja, todos os estudos devem ser, e aí, a partir daí, a gente vai ser obrigado a tratar isso dessa forma. Bom, se for o caso, é claro que a gente se adapta. Uma questão enviada pela Andréia, que está aqui, podem ou devem? Eu acho que eu debati isso desde o início, e veja que não foi só eu não sei se o interesse dela, ela pode falar depois, é o podem ou o devem, né? Mas a coleta primária de dados com o paciente é sempre preferível a coleta de dados de revisão sistemática. Bom, até então, a coleta de dados primários, para mim, eles são sempre preferidos, mas a gente sabe que na hierarquia das evidências acaba que revisões sistemáticas com meta-análise, se tiverem muitos dados disponíveis, vão ser consideradas mais fortes pelos meus colegas do que aquela situação clínica específica investigada. Esse é um ponto para discutir. A medição deve ser feita sempre que possível com pacientes que estão passando pela doença ou tratamento de interesse. Acho que esse é um ponto realmente forte e eu acho que dificilmente isso acontecerá na prática do dia a dia dos estudos que vão ser submetidos ao Brasil. E aí, de novo, volta para as camadas estatísticas que vão ser obrigatoriamente adicionadas para fazer a translação de dados existentes para os nossos modelos. Aí uma sugestão da Luciene, né? Acho importante discutir se o objetivo do documento é descrever orientações gerais, aí de novo vai a discussão de diretriz, protocolo, orientações, guia, sobre o uso da utilidade em modelagem no Brasil de forma geral. Ou o foco é o Eurocall 5D. Se for utilidade geral, acho que aqui devemos também inserir a questão. Aí a Marisa colocou, e de certa forma eu concordo com a Marisa, que nós já temos um esforço no Brasil do Eurocall, né, apesar de entender que existe o outro questionário aplicado em uma área do país, mas a gente pode recomendar que seja preferencialmente o Eurocall, sem dúvida, dado a amplitude dele. Agora, é um ponto para discussão importante, se a gente vai criar, no âmbito do Ministério da Saúde, essa recomendação que vai tornar mais forte os estudos que usam o Eurocall ao invés de outros questionários. E aí, essa última apresentação já mostrou desafios estatísticos de fazer isso, camadas que podem ser adicionadas, vieses que podem ser inseridos nos dados, para dificultar a visão de resultados e comparabilidade, né? Mapeamento como ferramenta alternativa para oferecer dados de utilidade de ensaios clínicos e outros instrumentos específicos para doença ou condição. Ou seja, nós temos esse ponto que foi colocado e aí discutir sobre o objetivo do documento, orientar ou ensinar a fazer. Aqui não veio muito da ideia, eu não percebi nessa pergunta, não conversei com a pessoa, obviamente, se a ideia era protocolo ou diretriz, ou seja, recomendação ou norma. Aqui a pergunta é, olha, o documento está trazendo algumas coisas que as pessoas não sabem fazer, então nós vamos mostrar exemplos ou vai falar só que existe isso, as pessoas estudam e aí elas vão estudar e vão entender como vai ser feito. Então assim, qual que é o padrão que o documento vai ter? Ele vai trazer algum modelo, né, para poder fazer o uso de translação de dados, como esse caso aqui, ou ele vai só dizer que existe? Bom, está chegando no final.
né, ainda dos pontos da discussão, essa hierarquia está baseada em 2 dimensões: tipo de estudo, nacionalidade. Eu não sei quem escreveu a parte de cima, mas embaixo estava escrito Luciene. Origem e nacionalidade dos dados. Sugerimos que essa tabela seja reconstruída com 2 dimensões, porque aqui foi colocado uma ideia de gradação da evidência, né, dos dados de utilidade, né, e aí teria o problema de não haver eventualmente algum dado, né, ou não ser usado o dado, e isso é uma questão que eu realmente ainda não tenho opinião formada, né, se isso deverá acontecer com frequência ou não, eu não consigo visualizar isso, antecipar, né. E essa tabela vai responder a pergunta: qual seria o ordenamento se tivermos um cenário de uma evidência A da Inglaterra e outro de evidência B do Brasil? O que a gente percebe? Que muitas vezes países que são produtores de tecnologia produzem as evidências e elas chegam para a gente bem organizadinhas para a gente tomar a decisão de acordo com o que eles tomaram lá fora, que, como eu disse, se eu revisando algumas decisões do NICE, particularmente não tomaria as mesmas decisões, entendendo a qualidade metodológica deles. Eu não estou discutindo a qualidade do trabalho deles, mas entendo que existe um conjunto de valores por trás que são diferentes dos nossos. Aí a Luciane coloca aqui: acho que depois dessa deveria vir a recomendação de utilizar dados de estudos que mediram diretamente os estados de saúde utilizando time trade-off ou standard random. Bom, um ponto para ser discutido específico. Está chegando ao final, tá? Ponto 33, que foi colocado lá: use método multiplicativo. Utilidade média observada, utilidade média da linha de base para cálculo dos efeitos de utilidade, em particular para os eventos clínicos simultâneos. Justificativa, né, os valores de qualidade de vida específicos para pacientes com insuficiência cardíaca, e eu não vou passar pelo exemplo todo, mas dá um exemplo do método multiplicativo. E aí, alguém aqui, eu não sei quem foi, pediu para construir um exemplo prático para discussões após o evento, ou seja, foi colocada a justificativa, mas a ideia é que se façam exemplos, é isso que eu entendi que foi colocado. Incluir, né, os valores de estado de saúde para cuidadores em um cenário alternativo ou na análise de sensibilidade combinada aditivamente com os pacientes, apenas quando houver impacto claro na qualidade de vida dos parentes próximos. De novo, você tem uma questão de valor aqui, de percepção, né? É quem que define isso, né? Se a qualidade de vida está sendo impactada no parente próximo ou não, né? E quem é o próximo? É o irmão, é o tio, é a prima, ou é a mãe, ou é o pai? Né? Então, são questões que são realmente subjetivas e que são difíceis de serem mensuradas. Manter o caso base sem o valor dos cuidadores. Pergunta: por que aditivo e não multiplicativo? Discutir se deve ser mantido no evento. Bom, eu trouxe para discussão aqui, tá? Nenhuma recomendação para pesos diferenciais para os estados de saúde em fins de vida. Houve uma discussão sobre isso importante, e eu acho que esse ponto é um dos pontos que estão mais carregados de valores e percepções da sociedade no estado do momento que ela vive. Porque, por exemplo, na Inglaterra foi criado um grande fundo do governo, do NHS, para apoiar tratamentos de câncer, uma população mais envelhecida, né, onde o valor que se dá, como foi dito pelo pesquisador da Inglaterra, o valor que se percebe a esse fim de vida pode ser, eu não medi, não sei, pode ser diferente do valor que nós damos aqui ao fim de vida. De novo, nós estamos vivendo um momento estranho. Então, aqui, né, tem até um comentário do Frederico, que não está relacionado estritamente aos valores de qualidade de vida, estado de saúde, né, more to different groups than that society accepts to be less restrictive and use more resources to gain health. Então, o NICE tem categorias. Eu acho que isso aqui, feito por um grupo de cientistas, me parece uma grande pretensão de interpretar o que a sociedade entende sobre esse assunto e daí intervir nas decisões da Qualidade. De novo, a Inglaterra criou um grande fundo para financiamento de drogas do câncer, que adicionam, em média, dos estudos que eu já vi, 3 a 6 meses de sobrevida, com uma perda, às vezes, muito grande de qualidade de vida, onde se dá um valor econômico muito grande a isso. E aí a gente traz isso para cá e importa. Eu vejo com grande reserva e precaução como nós vamos fazer esse tipo de coisa no Brasil e qual é o fundamento para isso. Tá? Bom, aí essas são provocações que vieram dos participantes. Tá? Eu adicionei um tom provocativo, mas elas já vieram das pessoas que participaram. Eu não criei ali, não. Aqui é a minha.
a essa aqui que é a minha provocação. Né? Sob meu ponto de vista, o Quali é mais adequado para estabelecer prioridades de investimento. Né? E nem é a prioridade em si, é o debate sobre a prioridade, ou seja, fazer comparações entre ganhos dentro de grupos de doenças diferentes. Agora, priority setting is not a legal task or burden of the Conitec. Então, isso não faz parte da atribuição da Conitec. A Conitec não faz priority setting. Quem faz priority setting é o Ministério da Saúde. A Conitec só faz recomendação, ela sequer faz a incorporação de fato, porque ela faz a recomendação ao secretário que pode ou não acatar a incorporação. A gente sabe que, até o momento, a maioria das decisões foram acatadas, mas a lei coloca dessa forma. Né? E aí nós temos uma outra discussão aqui, que para mim é uma provocação, que para mim o Quali, ele é muito útil, uma diretriz é muito útil, eu não sou contra ele não, eu sou até a favor da diretriz sim, nesse aspecto, e acho que ela ajuda a melhorar a qualidade dos estudos de avaliação econômica. A questão é o uso dela. Primary outcomes and efficient frontiers to understand clear the benefits and costs in a specific therapeutic group in patients. Isso é injusto? Quer dizer, se eu usar a ideia na decisão de uma tecnologia, de novo, a recomendação para que um terceiro tome a decisão, né? A Conitec faz a recomendação, e avaliando os desfechos finalísticos, ou seja, o benefício direto para aquele grupo de pacientes em relação às tecnologias alternativas existentes. E eu posso evoluir isso para a ideia de fronteiras de eficiência, ou seja, se eu estou pagando muito ou pouco dentro daquele grupo que eu já pago. Né? Isso é injusto. Né? Ou a gente tem que fazer tudo. Né? Talvez a gente tenha que fazer tudo. O problema é não usar o Quali para fazer priority setting e talvez só usar a ideia de valor usando desfecho primário. Então, a gente tem uma salada de coisas aqui que eu acho que o Quali não resolve. Eu acho que a adoção do Quali na Conitec não resolve. Pelo contrário, pode trazer menos transparência nas decisões, porque são camadas estatísticas e dados que têm que ser agregados, e as pessoas não vão entender por que um programa da AIDS foi criado, né, porque eu estou parando todo mundo para salvar algumas vidas de Covid a um custo extremamente alto, né, e diversos outros aspectos que podem ser calculados com diferentes valores de Quali, né, enquanto que a valoração dos benefícios e custos dentro de um desfecho específico tem muito a ver com ela. Mas não sou eu que estou falando isso, não. Tem um artigo publicado na Econômicas, do Dr. Maurício Magret, e esse estatístico da Universidade McGill, no Canadá. Né? Ele fez 100 anos, ele é um dos colaboradores do CAD, ele parece ser não conheço pessoalmente, ele parece ser um pesquisador respeitado, né? Foi herói de guerra e tal, e é um médico, e ele coloca no artigo dele um ponto que eu trouxe para debate. Nem estou dizendo se eu concordo ou não, mas ele coloca que as utilidades ou qualidades de vida, né, os índices requeridos para computar os quais podem ser mensurados de diferentes formas, os quais dão diferentes respostas, né, e mostram ser, muitas vezes, não confiáveis. No nosso caso, na diretriz, a gente traz a ideia de padronização pelo Eurocall, com a ideia do dado brasileiro e tal, isso ajuda a gente a eliminar um pouco desse problema. Entretanto, o Quali não é suficientemente acurado ou confiável para ser usado pelos tomadores de decisão como base de comparação entre diferentes tecnologias. De novo, a ideia que ele coloca aqui é que é necessário estimar custo e efetividade de intervenções de saúde relacionando o custo com os seus resultados primários, porque isso, obviamente, é mais objetivo na cabeça do tomador de decisão. Mas a ideia de priorização, claro, ela é muito importante e o Quali pode agregar. Em resultados onde a qualidade de vida é a única métrica que você tem de desfecho, é óbvio que o Quali é fundamental. Então, eu trouxe aqui algumas provocações, né, obviamente, mas também trouxe todos os pontos que foram colocados pelos colaboradores, e aqui eu encerro a minha participação abrindo, conforme definição da Marisa e do grupo, para o debate entre os colegas. O microfone está aberto? Obrigada, Augusto. Obrigado pelas opiniões diferentes, né? Eu ia passar para a Vânia começar, mas a Vânia deve ter dado uma saidinha. Aí, então, eu vou começar opinando, né? E aí eu vou passar para cada um
pedindo basicamente para vocês opinarem sobre 6 pontos que eu coloquei aqui, né? O primeiro que eu acho que talvez seja mais ou menos uniforme, né? Que não seria uma imposição, seria uma recomendação, né? Eu também não sou contra, porque o documento, ainda mais quando ele vai sendo escrito a várias mãos, né? Ele vai criando pernas, né? Outra coisa, usar o Eurocall, sobre ensaios clínicos, orientar, ensinar a fazer, gradação das evidências e fim de vida, né? Então, esses são os pontos que eu vou pedir para, obviamente, ninguém é obrigado a opinar sobre eles todos, né? E é claro também, se a pessoa quiser trazer alguma questão em separado, né? Fique à vontade, né? Então, começar falando sobre a controvérsia ao redor do Quali, né? Embora eu seja uma pessoa que milito, trabalho na área de qualidade de vida já há bastante tempo, também eu não sou uma entusiasta cega, né? Eu acho que tem muitos problemas, mas a minha opinião é que Quali é que nem a democracia, né? Cheio de problemas, só que ainda não inventaram ainda uma coisa melhor, pelo menos para fazer avaliação econômica, né? Eu sou muito contra a ideia de uso de unidades naturais, desfecho principal, ou custo por resposta, que a gente tem visto alguns modelos da indústria assim, porque eu acho que simplesmente eu sou incapaz de interpretar, né? Quanto é que eu devo pagar para evitar que alguém ampute uma perna, né? Se for minha perna, eu pago todo o dinheiro do mundo, né? Então, quanto é que eu pago para alguém não ir para ventilação mecânica, né? Mas, obviamente, essa posição de que eu devo pagar tudo torna o sistema insustentável, né? Então, eu acabo não pagando nada para ninguém, simplesmente porque eu não tenho como comparar ventilação mecânica com amputação de perna, né? Então, a ideia não é que a decisão seja tomada somente no Quali, foi custo efetivo, vai ser incorporado, não foi custo efetivo, não vai ser incorporado. Acho que não é essa a ideia, né? Nunca foi, mas que você tenha uma informação a mais para tomar a decisão, né? Eu queria muito que vocês opinassem se o documento é para ensinar a fazer ou se é simplesmente uma orientação, porque algumas coisas realmente vai ficando muito longo, já está muito longo o documento, então eu acho que, por exemplo, algumas pessoas sugeriram, faz um exemplo detalhado, tal, pode ser feito, só que vai ficando muito longo e decididamente um exemplo não vai ser capaz de ensinar ninguém a fazer mapping, tá? Em relação a outros instrumentos, né, eu acho que o Augusto apresentou a justificativa, né? Eu não acho que seja melhor ou pior do que nenhum instrumento, só que simplesmente é o mais usado, é o que tem mais dados, né? Então, quando você trabalha com 2 instrumentos diferentes no mesmo modelo, isso pode trazer problemas de método importantes, tá? Em relação a usar dados locais ou usar revisões sistemáticas, é uma dúvida, é até uma pergunta, depois eu vou encaminhar para os palestrantes, né? Mas eu acho que é uma dúvida muito grande, não sei se a gente consegue colocar isso numa tabela de hierarquia, porque tem vários problemas, a qualidade do ensaio clínico, a qualidade da revisão sistemática, a qualidade dos estudos que foram incluídos na revisão sistemática, mas eu acho que é um ponto bem controverso. Tá? Então, a minha posição é essa, eu queria passar à esquerda da tela, eu vou seguindo pela minha tela aqui, a Vânia, para ela
opinar, se possível, sobre esses pontos. Oi, gente, boa tarde já, né? Boa tarde. Então, eu fiquei ouvindo aí o Augusto falar e concordo com muita coisa do que ele disse, que eu acho que a Marisa também concorda, que não deveria ser normativo, né? Então, acho que tem que ser de recomendação. Em relação em tudo que ele colocou, né? Em relação ao Aerocol, eu acho que eu não sei como é que a gente faz, se faz uma recomendação mais forte, talvez não uma norma, uma obrigação, mas talvez uma recomendação mais forte de utilização. Eu acho que sobre os outros pontos eu vou ouvir o resto do pessoal e depois eu tento chegar numa definição para mim mesma e falar mais alguma coisa. Luciana. Oi, Marisa, me escuta? Escuto. Oi, pessoal, boa tarde. Deixa eu só fazer o meu disclaimer, meu conflito de interesse aqui. Acho que sou uma das poucas representantes da indústria, mas não falo pela Interpharma e não falo pelas telas, que é a indústria que hoje eu estou. Hoje eu sou responsável pela área de farmacoeconomia na América Latina, então falo como pesquisadora que atua dentro da indústria farmacêutica. Eu concordo, depois, quando eu li o material, eu achei com um tom super, concordo muito, com muita coisa que o Augusto já trouxe aí. Acho que tem que ser recomendação, o tom estava muito autoritário, em alguns momentos eu particularmente achei até um pouco afrontoso, assim, um pouco de senso comum em relação a que a indústria farmacêutica é sempre o bicho papão, né? E aí, quando a gente está aqui dentro, a coisa é muito mais complexa, muito maior, e realmente uma visão de mundo, né? E em alguns momentos eu senti que meio que o Brasil estava saindo, desconectando do que de fato representa um ensaio clínico. Eu concordo que falta talvez uma transparência, uma justificativa de por que foram escolhidos tais instrumentos. Uma vez que a gente tem o Eurocall aqui, a validação aí pelo INC, eu concordo em utilizá-lo. Aí o meu ponto eu não sei o quanto que está fácil esse banco de dados, quanto que está disponível. E aí, entre ensinar e orientar, eu acho que a diretriz deveria orientar, mas com vários momentos, talvez aí da Conitec ou do Instituto, não sei, também de ensinar. Porque eu acho que um material escrito com o intuito de ensinar vai virar uma brochura enorme. E também não sei se vai ser suficiente, dada a complexidade do tema. Então, eu acho que deveria ser uma coisa de recomendação orientativa, mostrando exatamente, orientadora, desculpa, mostrando exatamente onde estão os dados locais, porque aí, se a gente tem disponível dados locais para determinada doença, pode ser, talvez, melhor evidência, certo? Mas eu acho que hoje, boa parte das pessoas tem dificuldade de ter acesso, tem dificuldade de entender como foi feito, e até de conhecer mesmo, né, o histórico e saber que esse banco de dados está disponível. Sobre outros instrumentos, eu acho que isso vai ser um fato, porque o que aconteceu com a parte de farmacoeconomia ou de HR é que, como a gente vinha desenvolvendo os ensaios clínicos para um ambiente regulatório, e de repente agora a gente faz ambiente regulatório e agência reguladora, a parte de farmacoeconomia está cada vez mais adiantada ou mais na frente do pipeline, pensando junto com a parte de desenvolvimento clínico. Então, neste momento, que é fase 2, a gente não tem respostas. A gente também tem muitas dúvidas.
E aí, diferente daqui, a gente tem os advices, né, antes com as agências. E daí surgem vários insights e várias propostas das próprias agências. Então, a gente está falando, até o próprio ICER agora está super presente, apesar dos Estados Unidos não ser, ainda não ser obrigatório. E daí surgem outros instrumentos. E daí vem a necessidade de se conhecer melhor a doença, de se conhecer melhor talvez até o nicho de pacientes que o medicamento tem efeito, é eficaz, enfim. Mas eu concordo que a gente pode contar melhor essa história de como foi desenvolvido, né? Porque faz parte do desenvolvimento clínico hoje, PRO, Quali, a gente está aplicando cada vez mais, de forma mais antecipada, e por isso eu acho que se a gente coloca de uma forma autoritária, a gente tira o Brasil de várias outras discussões que são muito mais complexas e muito mais amplas, uma vez que a gente tem aplicado cada vez mais cedo nos ensaios clínicos. Tá? Eu não sei se eu cobri tudo, mas é isso, Marisa. Obrigada, Luciana. Passar para a Luciane Cruz. Luciane, a gente não está te escutando. Agora tá bem? Agora tá bem. Tá, acho que tem um delay no meu microfone porque ele tá aberto, mas não, vocês não escutam. Não só agradecer por estar aqui, agradecer a Marisa pelo convite, enfim. Eu vou começar por alguns pontos que eu teria algumas outras visões para colocar para a gente otimizar o tempo. E aí eu queria iniciar pela questão do objetivo do documento e aí vai nessa questão dos instrumentos também utilizados, né? Se pensasse o objetivo é a gente recomendar ou orientar os pesquisadores no Brasil a como utilizar Quali de uma forma geral, ou se vai ser uma opção que vai ser um acordo do grupo de direcionar mais para o EQ5D, e aí a minha sugestão nesse caso é que isso viesse no título, mas aí eu coloco um argumento, e aí eu tenho que fazer um disclosure aqui, obviamente eu sou ciente de que eu tenho um conflito de interesse quando coloco essa minha visão, que eu sou uma das autoras do SF6D no Brasil, mas, por outro lado, essa minha posição também me colocou nessa questão de ver o quanto as pessoas têm usado e o quanto têm pedido, solicitado o algoritmo para poder fazer cálculo e obter os valores do SF6D. O que eu acho que leva muito a isso é que, como o SF6D pode ser derivado do SF36, no Brasil nós temos muitos bancos de dados com o SF36 para muitas doenças. Ele é um instrumento genérico descritivo mais usado em diversas situações. Então, a possibilidade de se poder gerar valores de utilidade a partir desses bancos poderia dar esse interesse de usar esses valores de utilidade quando não se tem a medida do EQ5D ou outras medidas, só o EQ5D, né, que é o que a gente tem no Brasil, quando não tem a medida do EQ5D. Então, assim, a minha sugestão seria que se pudesse salientar que o EQ5D é um instrumento recomendado pelo grupo em função de a validação no Brasil ter incluído mais regiões e ser mais representativa, e ter essa opção, né, para quem não tiver o EQ5D, poder mapear do SF36, derivar esses valores, e aí, claro que a gente pode colocar as limitações, que foi validado só numa população do Sul, enfim. Então, acho que a minha posição seria a de ter um documento um pouco mais amplo, recomendando para os pesquisadores aquilo que a gente tem disponível no Brasil, mas salientando, então, que o EQ5D é um instrumento validado mais amplamente e mais usado também no mundo, né? Então, essa seria a minha posição em relação a isso. Quanto à questão do título, né, foi uma questão que eu tinha colocado também, o que eu penso é que a gente poderia fazer, a sugestão seria fazer um documento vivo, aonde a gente pudesse ir atualizando e ir aprimorando, porque eu acho que a gente está no começo dessa ação, né, eu acho que eu parabenizo pela iniciativa aí da Marisa e do grupo por ter iniciado esse documento, mas talvez nesse momento a gente dá um nome diretriz
daqui a pouco a gente tem que cuidar para não dar uma expectativa de que a gente fez já realmente uma ampla revisão e abordagem de todos os tópicos. Então, na minha visão, algo como orientação ou guia, que em inglês, se a gente for fazer um artigo disso, ficasse como guidance, que realmente dá para as pessoas uma orientação e uma recomendação a como elas obterem valor de utilidade para a modelagem. Bom, aí eu queria passar só pelos tópicos que a Marisa pediu para a gente comentar, né, em relação à graduação das evidências, que foi algo também que eu tinha sugerido de que a gente inserisse na hierarquia esses estudos primários, porque tem vários pesquisadores e vários bancos de dados que fizeram coleta usando diretamente o Standard Gamble ou Time Trade-off de populações de doenças. Então, a gente sabe que esses dados, numa população específica para doença de interesse, coletados diretamente de quem está vivendo a doença, certamente seriam mais consistentes do que dados de um instrumento indireto obtido em outros países, que não a população de interesse. Então, a sugestão seria acrescentar na hierarquia que os dados primários na doença de interesse, mesmo que seja com time trade-off, Standard Gamble, poderia vir um pouco antes do que estudos internacionais, utilizando visões de outras populações que podem ser bem diferentes. Quanto à questão de ensinar ou a fazer ou somente orientação, concordo com as colocações de que eu acho que o ensinar é extremamente complexo, ainda mais que, como a Andrea colocou muito bem, assim, a busca por valores de utilidade em modelo é iterativo, então, enquanto se modela, se vai buscando mais valores. Então, eu acho que ensinar a fazer ia gerar algo imenso. Então, acho que orientações de obter dados consistentes, eu penso que nesse momento é bem mais relevante até do que a gente fazer um how to do detalhado, que a gente imagina que isso as pessoas fazem por outras vias, nos cursos e nas suas formações como modeladores, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu acho que usar dados locais ou revisões sistemáticas, acho que está incluído um pouco na minha questão que eu coloquei antes, né, que eu acho que o dado local pode ser bem valoroso se ele existe e se foi coletado diretamente da população de origem. Quanto à revisão sistemática, eu até tinha colocado uma pergunta para a Andrea na palestra dela, se era melhor usar um único estudo que foi bem delineado, feito com a população de interesse, usando instrumento validado para aquela população, do que uma revisão sistemática com muita heterogeneidade, com muita incerteza nos valores, com grandes intervalos de confiança que talvez não sejam tão consistentes para o modelo. Então, acho que esse é um ponto importante, porque a gente sabe que é uma realidade os pesquisadores irem atrás de revisões sistemáticas, e nem sempre, quando está se falando de utility values e qualis, as revisões sistemáticas são as melhores fontes de dados, até porque às vezes a gente vê revisões misturando laranja com maçã, e a gente sabe que a gente tem que mostrar para as pessoas que isso é uma conduta metodologicamente inadequada, né? Eu acho que isso sempre tem que ser repetido. Bom, só para não tomar mais tempo, fim de vida, eu acho que vai ser um ponto bastante controverso, que acredito que a gente vai ter que debater mais tempo, talvez, sobre isso. Revisando um pouco o assunto, a gente vê que o NICE tem uma posição clara de considerar valores diferenciados para premiar, digamos assim, essa população, mas não sei, acho que tem questões também de inequidade, o quanto se premiar algumas situações, a gente acaba também fazendo um desbalanço, né, em termos de equidade entre as diferentes populações. Será que a pessoa ter 6 meses, 1 ano de vida, realmente ela deveria ter um valor maior para a vida dela do que uma pessoa que tem mais anos? Mas eu fico pensando uma criança, por exemplo, que tem a vida inteira pela frente, mas o quanto o valor da vida de uma criança é grande. Então, acho que são pontos aí bem controversos. Eu não teria uma opinião formada completamente sobre isso. A literatura também, até onde eu dei uma olhada, não é muito clara, não se posiciona sobre isso. Cada instituição decide conforme a sua realidade. Então, acho que esse é um ponto que talvez a gente precise
avançar mais e discutir um pouco mais, né? Mas eu acho que era isso em termos gerais. É muito bom nos ver assim todos nesse caminho de gerar um documento, mas a minha sugestão é que a gente siga conversando e amadurecendo bem esse documento. Assim, acho que a ideia de fazer um documento vivo, né, essa seria a minha sugestão. Obrigada. Obrigada, Luciane. Eu acho que é uma ideia ótima, realmente, porque por mais que tenha sido lido e voltado, muitas versões, certamente ele não vai estar pronto. Então, vou passar para o Gustavo agora. Obrigado, Marisa. Bom dia a todas, a todos presentes. Satisfação enorme acompanhar todas as falas desde o início da manhã da programação. Parabenizar pela iniciativa. Acho que cada vez mais nos debruçarmos sobre aspectos para conferir robustez nas avaliações econômicas, isso vai conferir bons subsídios para tomar a decisão. Acho que é bem isso, concordo com o que o Augusto disse inicialmente. Acho que a tomada de decisão envolve alguns valores e os nossos valores certamente vão se diferenciar em alguma instância de outros locais, da forma como outras agências fazem. E isso é um dos pontos que eu concordo aí, que ele colocou também, sobre recomendações, orientações e tudo mais. Creio que, concordando com todos que já falaram até agora, que o documento fica a cargo de uma orientação, até porque, como o Augusto citou, eu concordo com ele, a gente toma decisões baseadas nos valores que a gente tem e até por isso ainda não estabelecemos algum tipo de métrica, indicador, limiar para a tomada de decisão, né? Dentro disso, acho que, e aí eu concordo com o que a Marisa disse, ainda que a gente tenha esses valores diferentes, a forma de tomada de decisão é diferente, que a gente tem que se guiar por tomar decisão baseada num desfecho que seja um desfecho duro, né? Um desfecho que não seja intermediário. Eu acho que o Quali revela um pouco disso, ele traduz um pouco disso, e a Marisa nos colocou, e isso concordo com ela. Acho que utilizar o Quali, né? Recomendar que seja utilizado o Quali para, ou seja, avaliações de custo-utilidade, essa recomendação é muito importante, porque ele é um indicador que vai nos trazer aí um desfecho mais duro. Dentro disso, então, ratificando o uso do Quali, padronizar o instrumento EQ5D eu acho interessante. Até na apresentação do Federico foi colocada as múltiplas possibilidades de resultados que outras ferramentas oferecem, e o EQ5D pode resumir isso, principalmente se for uma recomendação ampla, né? Um instrumento de recomendação ampla. Eu acho que facilita o trabalho e traz a informação de qualidade de vida, né? E a padronização é importante, como bem foi colocado também na apresentação do Federico, há divergências aí, dependendo do método de escolha, então é importante padronizar. Acho que o EQ5D é uma boa ferramenta. Sobre a hierarquização, o uso de dados locais, concordo com a Luciane, bons dados locais eles devem ser privilegiados, isso deve ser levado em consideração enquanto recomendação. Também concordo com a Luciane, acho que um documento vivo, pela maturidade da discussão que a gente chegou, tivemos rodadas para inserir contribuições no documento, né? Acho que a complexidade do tema ele exige que a gente ainda coloque esse documento de forma contínua, de contínua adaptação, de contínua contribuição, para que ele vá se amadurecendo, a semelhança do que é uma página no Wikipedia, por exemplo, no Wikipedia, né? Acho que a gente ainda precisa amadurecer nesse ponto, publicá-lo e constantemente atualizá-lo. E uma preocupação particular, eu acho que, assim, olhando, e aí
para finalizar a participação, ao publicar recomendações, orientações sobre qualidade, o uso de instrumentos de qualidade de vida para avaliação econômica, o meu olhar, no geral, assim, para o nosso país é que nós ainda precisamos, enquanto comunidade de ATS, a gente precisa se reforçar para fazer esses estudos, né, avaliações econômicas, e principalmente aquelas que envolvem a mensuração de qualidade de vida. Acho que a gente tem, claro, profissionais competentes e capacitados e habilitados para fazer essas análises. Mas, no geral, num todo, a gente ainda não tem esse corpo profissional capaz de fazer esse tipo de avaliação nesse nível de complexidade, por mais que seja aí um conteúdo, um campo de conhecimento que já está disponível no campo da ATS há algum tempo. Então, acho que o conjunto de pesquisadores, profissionais aqui envolvidos no âmbito do Brasil, do contexto brasileiro, também vai ter que se debruçar para privilegiar estratégias de formação e educação em avaliações econômicas que envolvam a utilização de dados de qualidade de vida, de utilidades, para a construção de modelos de custo-utilidade. Acho que a gente ainda, enquanto comunidade de ATS, a gente não está maduro o suficiente para poder traduzir essas recomendações em prática, né? Agora, tentando fazer um pouco claro, né? Então, acho que são essas minhas considerações, todas tentando pensar num ambiente de tomada de decisão com melhores subsídios para que as decisões sejam feitas contemplando bem o melhor arsenal terapêutico para a população brasileira. Ok, Marisa e demais, muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Vou passar para o Ricardo. Obrigado, Marisa. Parabéns aí à organização do evento. Realmente é de fundamental importância a iniciativa para avançar no campo de conhecimento da ATS no Brasil. Bom, eu tenho algumas considerações sobre o que foi falado até agora, pelo Augusto, pelas outras pessoas. Enfim, com relação ao fato de ser recomendação ao invés de, enfim, de algo mais afirmativo, claro, acho que uma diretriz tem um papel muito mais recomendativo, e eu acho que também o fato de tornar ele recomendativo, como é algo, como o Gustavo falou, que ainda está em muita construção no Brasil, ele abre possibilidade de frutificar e frutificar novas iniciativas que vão se consolidando aos poucos. Conforme um pouco a Luciane falou, né, essa questão de usar o Eurocall de maneira fechada ou dar margem para outros questionários possíveis, como é o caso do SF6D, que pode ser extraído de estudos feitos com SF36. Eu acho também que o Eurocall, como ele já está validado, está tudo consolidado, é importante que ele seja priorizado, mas eu acredito que deva haver um sistema de hierarquização que não feche as possibilidades para outras alternativas, mesmo que o SF6D seja validado apenas numa população do sul do Brasil. Eu, enfim, trabalho há um tempo já com modelagem, então já há uns anos que eu venho mergulhando no oceano das evidências e tendo que coletar diversos dados de qualidade de vida, e já encontrei incansavelmente dados com SF36, né? Realmente isso que a Luciane falou, de estar bem difundido, parece, assim, pelo menos na minha visão de, 10 anos de trabalho, aí, é que o SF36 ele é bem difundido, foi feito para várias doenças, e o EQ5D no Brasil, eu, pelo menos na minha experiência pessoal, encontrei menos informação, né? Menos dado para utilizar no Brasil. Então, eu acho que abrir um espaço
de algum modo, de maneira hierarquizada, para produzir soluções que utilizem população local, eu acho importante. No fundo, essas decisões, para o cara que está fazendo o modelo, é sempre uma questão de peso e contrapeso, né? O que você vai pesar? Você vai pesar o fato do dado estar sendo coletado no Brasil, ou o fato do dado estar sendo coletado no Brasil de maneira nacional ou representativa, ou o fato daquele paciente ter uma condição exatamente igual à que eu estou indo estudar, né? Um dos slides ali mostrou um dado que do estudo que a Bruna Seff fez, que eu já tive contato, já utilizei, inclusive, mostrando que, no caso do AVC, a gente penaliza ali em 20% a utilidade do paciente, né? Estava uma desutilidade de menos 0,2. Mas, e aí eu já vi outros estudos internacionais que colocam a utilidade desse paciente em 0,15. Então, provavelmente, é uma diferença de pacientes, né? Então, um paciente, provavelmente esse com utilidade 0,15, é um paciente muito mais grave, muito mais avançado, que ficou com muito mais disabilities. E aí você fica naquela situação de o que eu vou priorizar? O fato do paciente ser exatamente o que eu quero, ou o fato da população ser do Brasil e refletir as preferências nacionais. Então, essa hierarquização sobre as prioridades, que critérios serem priorizados, eu acho que é uma discussão que tem que ser feita, que eu acho ela meio central, assim. Se é o tipo de paciente, o lugar, a representatividade daquele estudo em relação à população local. Enfim, eu acho que esses pontos é importante serem tocados, porque quando você está desenhando um modelo, você se depara com essas decisões na hora de você botar os inputs lá dentro, né? Que dado selecionar. Um outro ponto que o Augusto levantou, e eu acho importante discutir, é essa questão, né, todo mundo já falou sobre isso aqui, sobre os desfechos serem primários, né, de custo por resposta ou não, se a gente usa, enfim, o Quali ou fronteira de eficiência. Eu acho que isso tudo, eu entendi o que o Augusto falou, né, que quem faz o priority setting é o Ministério da Saúde e não é a Conitec. Então, objetivamente, isso é verdade, né, isso está muito claro. Apesar de que, na realidade, enfim, como ele mesmo também mencionou, 100% das decisões atualmente, ou a grande maioria delas, é sempre acatado a recomendação da Conitec. E, nesse caso, eu ressalto a importância de utilizar o Quali e ressalto a importância da necessidade da comparabilidade, mesmo que a Conitec não faça o priority setting objetivamente, porque eu acho que o cara lá, que está sentado na Conitec, que está recomendando, ele tem uma história. Normalmente, eu já participei de várias reuniões, ele participa de várias reuniões também, né? Aquele cara que está sentado ali. Então, eu acho que trazer para ele essa noção com desfecho único ou duro, como disse o Gustavo, eu acho importante trazer luz para isso, porque eu acho que isso traz noção de valor, né? Eu acho que quando a gente vai no supermercado e vê lá o preço por quilo das coisas, a gente traz com isso uma noção de valor, né? Do good value for money. E então eu advogo pelo uso do Quali, como a Marisa falou, né? O melhor que a gente tem até hoje para trazer essa noção de valor, né? Do valor do dinheiro público. Enfim, que por mais que o Augusto diga que isso é um papel do Ministério da Saúde, eu acho que o cara que está sentado lá todo dia, todo mês na reunião da Conitec, eu acho que ele tem que ter essa noção também do valor do dinheiro baseado no desfecho que ele consiga olhar para diferentes coisas, né? 3 meses atrás eu incorporei um negócio que tinha um ICER tal e agora eu estou avaliando isso daqui e eu acho que aí tem outro ICER, eu acho que é importante essa noção, então eu advogo por isso. E o outro aspecto que eu também achei importante me colocar foi a questão do final de vida. Eu acho que vai ser bem debatido, é uma questão polêmica, e isso tudo trazer um peso maior ou não para a questão do final de vida, é importante olhar para a decisão de saúde como um sistema de decisão, né? Um sistema que tem diversos elementos
que passam por diversas variáveis, dentre elas o custo, a efetividade e o que o Brasil ainda não tem, o limiar, né? Então, assim, dá mais peso, um quali com peso maior para doenças de final de vida pode ser análogo a dar um limiar maior para esse tipo de doença. E aí, é preciso, assim, o limiar não avançou tanto ainda, a gente está saindo na frente, e é preciso, então, avaliar o que poderia valer mais a pena, o que poderia entrar mais como... O que poderia ser mais importante? Assim, eu acho que, de fato, no âmbito geral, seja pelo caminho do limiar ou pelo quali, eu acho que o sistema de avaliação de custo e efetividade tende a penalizar doenças raras, doenças de final de vida, e tende a priorizar estudos feitos com crianças, né, que vão tender a acumular o quali ao longo do modelo inteiro. Então, não importa o caminho que deva ser, que a gente vai adotar, mas eu acho que deve-se pensar especialmente para determinados grupos de doenças que são penalizadas pelo sistema de avaliação baseado em custo-efetividade, em modelos e etc. Sobre orientar, ensinar a fazer, eu acho, claro, que ensinar a fazer é como todo mundo falou aqui, vai deixar o documento muito grande, mas eu acho que algumas situações é válido colocar explicações que podem ser sintetizadas num parágrafo, como foi mostrado aqui no slide, um exemplo do Augusto, de aritméticas simples, que podem ser explicadas de maneira simples, eu acho que deve ser colocado dentro da diretriz, né, que são facilmente resolvíveis. Enfim, isso... Você vai pegar livros de avaliação econômica, coisas que são aritméticas simples, eles colocam lá, coisas que requerem mais aprofundamento, no caso aqui o mapping, como a gente colocou, de fato haverão livros específicos para isso, e de fato acho que não vai ser o caso. Eu acho que eu abordei tudo que eu tinha para falar. É isso. Obrigado, Ricardo. Eu vou passar para a Andrea, só antes falar para vocês que assim que a gente conseguir editar, essas apresentações vão estar disponíveis no site do NAT, www.natcnc.org, e as perguntas com as respostas vão estar disponíveis lá assim que os speakers retornem para a gente, né? Vocês podem encaminhar as perguntas pelo chat e a gente vai encaminhar para os speakers e colocar no site. Andréa. Ok. Primeiro, obrigada por essa oportunidade de participar nessa discussão. Tinha saudades de falar português. Segundo, eu não sei se eu concordo com essa discussão entre diretriz ou um guia como uma discussão real, porque eu acho que o objetivo aqui desse documento era delinear aquilo que é o caso base, e o caso base ele não é prescritivo, ele é uma definição daquilo que seria a melhor combinação de fatores, a melhor combinação de evidência. E claro que a vida real vai ser muito diferente do caso base, e é claro que as pessoas que vão olhar para a evidência que é apresentada vão ter isso em causa, mas eu acho que a gente não pode perder essa ambição de definir aquilo que seria o melhor que a gente pode, o melhor possível, a melhor combinação de evidências possível. E por isso é que a questão da linguagem da diretriz, eu também não entendo muito bem esse problema. Talvez, eu não sei, o podem e o devem não quer dizer que você tem que fazer aquilo, quer dizer que você, na melhor, se você puder, você deveria fazer aquilo, não é uma prescrição. E isso é uma das coisas que a gente pode incluir no documento. Por exemplo, o guideline do FDA sobre como usar PROs nas submissões para claims, eles
delineam e dizem que vocês you should, mas eles fazem um disclaimer dizendo que essa guideline não é prescritiva, que você terá provavelmente melhores chances de ter o seu processo aprovado se você seguir aquilo tudo, mas se você não seguir, a gente vai avaliar o seu processo de qualquer forma. Eu acho que talvez a gente possa focar ou flexibilizar um pouquinho a nossa discussão em relação a essas questões. Em relação à questão de educar versus só dizer o que tem que ser feito, eu acho que talvez um documento não vá ser suficiente para a gente fazer essa educação. Talvez uma melhor ideia seria juntar todas essas pessoas que eu estou vendo aqui nessa discussão e criar um grupo de trabalho e propor, por exemplo, num horizonte de 5 anos, a gente produz uma série de documentos que vão explorar melhor cada uma daquelas sessões ou cada uma das questões que a gente acha que vale a pena explorar no documento que a gente está criando agora. Outra questão é que e eu concordo com a Luciana quando ela diz que isso vai ser um documento vivo, porque nós trabalhamos numa área que está em desenvolvimento. Métodos de valoração, novos instrumentos, isso são coisas que a gente sabe que vão aparecer. Portanto, eu acho que a gente não se deve fechar à possibilidade de mudar e fazer considerações acerca de questões mais fraturantes, como, por exemplo, a questão do fim da vida. Talvez não seja muito razoável que a gente espera que no primeiro documento a gente vai falar sobre tudo e vai resolver tudo. Acho que isso é uma questão, são coisas que a gente vai ter que trabalhar e talvez não seja razoável a gente esperar que a gente vai fazer esse documento e pronto, essa questão da utilidade e do qual e vai ficar resolvida e a gente nunca mais vai voltar nisso. Não é razoável. E outra questão, em relação aos dados locais, essa é uma questão também, é claro que a gente tem que definir a melhor dos cenários no caso base, mas no dia a dia as questões que o Ricardo levantou vão estar sempre presentes na mente de quem está julgando ou de quem está avaliando esses processos. Portanto, é verdade que eu pessoalmente concordo que usar dados locais é superior, pelo menos quando a condição ou a doença, ou seja lá o que a gente estiver olhando, a gente sabe que localmente as coisas são muito diferentes de como elas acontecem lá fora, mas a questão é que a gente tem que pensar que a gente deu várias pistas durante o documento de que se a pessoa apresentar alguma coisa diferente com uma justificativa razoável, essa outra coisa que a pessoa vai apresentar seria aceitável. Portanto, esses são os pontos que eu gostaria de falar. Pronto. Obrigado, Andréia. Vou passar para a Mônica Viegas. Bom dia a todos. Obrigada, Marisa, pela oportunidade. Prazer estar aqui, poder participar dessa discussão. Embora a Marisa tenha pedido para focar um pouco, eu concordo com várias falas que já foram mencionadas, mas eu fico um pouco assim, angustiada com a construção do documento, e que eu acho que tem vários pontos no documento. Manco is on 4,301 Sterling Commerce Drive in Plant City and is 1,006 miles away. A lot of places have changed their hours and services temporarily, so you might want to check with them. Acho que alguma coisa da problema lá Andréia. do Zoom. Não, pode continuar. Alguma coisa do Zoom que eles deram informe. Vai. Pode falar. Tá, desculpa. Mas eu fico... minha questão, Marisa, assim, eu acho que a proposta da Luciane de um documento vivo que todo mundo possa contribuir,
eu acho que é perfeito, porque, assim, acho que a gente, assim, eu acho que o documento tem vários pontos, e vários pontos que são, vamos dizer assim, tem uma certa circularidade na organização do documento, e às vezes um está condicionado um pouco ao que é colocado num outro ponto anterior, né? Então, eu acho que a gente precisa, assim, eu senti muita falta de ainda uma discussão um pouco maior, um amadurecimento um pouco maior sobre algumas questões, assim, né? Eu acho que você traz aí alguns itens que são fundamentais, né, para a gente começar essa discussão, mas, anyway, eu queria pontuar que eu acho que a gente precisa colocar uma discussão sobre cada tópico aí, por exemplo, com o tempo e as pessoas contribuindo num documento online que todo mundo possa falar, que a gente tenha esse momento. Num dos momentos que trocamos ideia com você, a gente até mencionou, assim, sobre o objetivo mais claro, né, do que é o objetivo desse documento, uma diretriz para padronização da escolha de dados, ou escolha de uma métrica, que eu acho que é melhor colocado, né? Ou seja, a gente está fazendo uma escolha de uma métrica e uma escolha de como, a partir dessa métrica, como trabalhar essa métrica, né? Então, tem alguns pontos aqui que, na verdade, se coincidem com guidelines de avaliação econômica, e, a meu ver, a gente tem que pensar um pouquinho como é que fica essa interseção aqui, que é algo que já existe. Assim. Então, tirando um pouco esse ponto, assim, que é mais geral e, assim, é mais para a gente pensar um encaminhamento depois, quando você for dar, eu acho que a gente precisa ter esse amadurecimento. Eu concordo com o que foi colocado sobre a questão da recomendação, eu acho que é muito mais recomendação do que diretriz, sim, e muito mais na linha de guidelines. Acho que o uso do EQ5D hoje, né, do ponto de vista, embora possa ser que existam maiores evidências, ou uso ainda maior em termos do SF6D, como a Luciane colocou, e o Ricardo também corroborou, o EQ5D hoje é o instrumento mais difundido, né, então acho que a gente... e é o mais simples de ser utilizado, é o mais simples de ser mensurado, dada a nossa heterogeneidade socioeconômica, cultural, eu acho que isso é um elemento que deve ser levado em consideração. Então, assim, eu sou a favor, acho que a gente deve recomendar ou priorizar o uso dele como uma métrica para avaliação de qualidade, né? E sim, assim, a questão da construção dos qualis, né? Eu acho que, assim, eu acho que a Marisa tem um aspecto muito interessante, assim, que dar o primeiro pontapé para que a gente passe para essa recomendação, né? Ou seja, é pouco usado, a gente estimou os parâmetros e ainda assim é pouco usado. Sim, porque na verdade as pessoas ainda não sabem usar e não tem uma clareza sobre isso. Então, acho que esse aspecto aqui é fundamental. Mas, como foi mencionado, a gente não pode resolver nada normativamente. Então, não é normatizando que a gente vai passar que isso seja mais utilizado. Então, acho que fazer essa discussão mais profunda e as pessoas entenderem, inclusive, a importância de que a gente tenha métricas que sejam padronizadas, porque a partir de um uso mais disseminado de uma única métrica é que a gente consegue ter comparabilidade e fazer escolhas melhores. Então, acho que isso tem que estar mais disseminado na comunidade, inclusive dentro de quem faz a pesquisa clínica, né, para que a gente tem que validar isso com quem faz a pesquisa clínica. Então, acho que esse momento aqui é importante, mas eu acho que a gente tem que abrir esse fórum aqui para outros grupos também. Não adianta a gente pensar isso aqui e quem vai ser usuário ser outros grupos, porque, de novo, a gente pode cometer o mesmo erro que eu acho que a gente tem aí dentro do SUS, que é decidir as coisas de uma forma normativa e não a normativa ser o que vem para validar determinadas práticas. Então, acho que nesse sentido. E aí, sim, eu acho que dentro do documento a gente não deve ter a questão do ensino, e sim ficar mais na orientação, mas ele pode abrir ou ter links para atividades ou coisas que são interativas dentro do documento que te permitam fazer isso. Então, um documento enxuto,
né, para quem gostaria de abordar essas questões, mas com links se a pessoa for de fato implementar aquilo. Né? Mas eu acho que, e é sobre a discussão de peso da morte, eu acho que tem tantas discussões aqui que são muito sensíveis, que eu acho que a gente não tem ainda amadurecimento para fazer essa discussão. Eu acho que tem outras questões aqui, então eu não passaria para essa discussão ainda. Assim. Eu me ateria um pouco mais em qual que é o objetivo, sim, desse guideline, né? Se é um guideline, qual é o objetivo para a gente estar com isso claro, e aí todo mundo olhar para o documento com a mesma expectativa. A partir do momento que todo mundo está olhando o documento com a mesma expectativa, a gente tem condição de convergir na construção desse documento. Eu não tenho ainda muita clareza se a gente tem uma convergência no objetivo do documento. Obrigada, Marisa. Obrigada, Mônica. Vou passar para o Ivan e vou pedir para quem vai falar daqui para frente que opine sobre essa sugestão da Mônica de retirar ou manter como está, que é um trecho relativamente longo, que justifica que não deve ter peso específico para o fim de vida, tá? Então, queria que vocês opinassem se isso deveria ser retirado ou mantido como está. Ivan. Perfeito. Daqui para frente, inclui eu também? Me inclui? Vou falar também. Você está para frente. Pronto. Bom, parabéns. Aqui. Às vezes as pessoas mudam, mas eu estou tentando seguir as caixinhas. Bom, parabéns, viu, Marisa, pelo evento, por toda a equipe aí que está coordenando também. Né? Grande vantagem a gente ter essas tecnologias, a gente pode trazer um monte de gente aqui, apesar da pandemia. Bom, vou tentar ser breve aqui, não sei se eu vou falar de todos os tópicos que você pediu para priorizar, mas vou falar dos que eu entendi mais importantes na minha visão, né? Primeiro, eu acho que tem uma questão que eu concordo no documento, que era um apontamento, acho que até era de você, Marisa, que tinha pontuado se a gente deveria entrar nessa questão de recomendar o uso do quali ou o uso de determinado modelo. Eu concordo que não é escopo desse documento, porque isso que eu acho que está causando uma certa confusão, inclusive, aqui para a nossa discussão. Eu enxerguei desde o início dessa proposta a ideia de construção de uma diretriz metodológica, focada no método, de como adotar e que escolhas fazer metodologicamente ao rodar, construir, elaborar e implementar um modelo de utilidade. Se a gente começa a entrar nessas questões, como adotar ou não o quali, primeiro a gente sai do escopo desse documento. Eu me entendo aqui como já decidido. Decidi fazer um estudo de custo-utilidade, como é que eu vou coletar os dados de utilidade agora, que fonte que eu vou pegar, e assim por diante. Até porque essas questões, eu entendo que já estão tratadas lá na diretriz de avaliação econômica. A gente já tem um posicionamento sobre dar preferência aos estudos de custo-utilidade. E entendo mais como um posicionamento, né? A Márcia Pino fala muito, eu gosto muito da fala dela, quando ela traz à tona de que a gente tem que pensar como sociedade, o que nós, como sociedade, queremos. A gente quer ter escolhas baseadas na eficiência ou não. Esse é um direcionamento que não cabe aqui a uma diretriz metodológica em si. A gente tem que tomar esse cuidado de que, apesar de construir modelos, usar estatística, fazer matemática, a economia e a economia da saúde, por consequência, é uma ciência social, não é uma ciência exata, né? Faz julgamento de valor, faz uso de várias escolhas, são escolhas. Então, eu tiraria daqui essas escolhas que saem do escopo de construir, rodar um modelo de custo-utilidade. Eu já decidi que eu quero fazer um modelo de custo-utilidade, se isso vai ser útil para essa decisão ou não, não entra nesse ponto. Vou inverter já a decisão para falar justamente o que você pontuou, Marisa, sobre o fim de vida. Eu também acho que não é parte desse documento, porque eu não entendo como uma escolha metodológica, adotar um peso a maior ou não. Eu entendo como posicionamento da Conitec, do tomador de decisão. Eu, Conitec, eu como sociedade, decidi que determinadas situações merecem abrir mão da eficiência em determinada parte para receber também o seu financiamento. Eu não consigo chegar a um modelo matemático aqui que vai me direcionar isso. Olha, o fim de vida merece ter um peso de X% acima dos outros e assim por diante. Acho que isso é uma decisão que deve sim ser levada, tá? Eu até vou discordar um pouco do Gustavo e concordar. Eu acho que a gente tem que falar do quali, tem que defender o uso dele,
mas não acredito que é nesse documento. Eu acho que essa é a parte da diretriz de avaliação econômica, e aí eu concordo com o Gustavo, apesar de a gente já ter tudo isso, a gente ainda não tem, quem sabe, essa massa crítica, essa implementação. A gente tem visto um crescimento aí, a Vânia trouxe um dado, eu já fiquei admirado, né, que eu acho que foi questão de 30%, se não me engano, depois a Vânia me corrige aí, mas nos estudos já de custo-utilidade, esse cenário era bem diferente anteriormente. Bom, isso só para fechar essa introdução, que eu acho que essa parte está trazendo uma confusão e a gente vai ficar o dia aqui, meses, decidindo por adotar ou não quali, e não vai ter resposta certa. O Paul Kind trouxe aqui, a gente tem uma discussão hoje de capacidade, utilidade, e a gente não vai chegar a um consenso do que é melhor ou não. Então, são escolhas que a gente vai adotar e o nosso tomador de decisão direciona. Sobre os pontos específicos, outra confusão que a gente também não pode ter é revisão sistemática é boa ou ruim, quando a discussão aqui não é a revisão sistemática em si. Eu acho que não há dúvida de que ter um modelo claro, transparente, criterioso de como identificar os dados seja importante. A discussão está especificamente na meta-análise. Fazer ou não fazer meta-análise, a gente aceita isso, a gente adota isso. Isso entra lá na nossa tabela de hierarquia. Eu acho que essa é uma grande discussão. Há alguns anos, quando eu comecei a estudar isso, era um absurdo, uma blasfêmia você pensar em meta-análise de utilidade. Hoje, essa discussão já está muito mais ampla. Tem documentos aí até que a Luciane, uma das autoras, né, da ISPO, que traz uma visão interessante de que a síntese por meta-análise pode até trazer um ponto de generalização, generabilidade daquele dado, identificar inconsistência, mas alerta os problemas associados a isso, né, heterogeneidade. Então, é um ponto ainda bastante discutido, esse ponto específico. Eu vi quando eu estava lendo o documento que foi atrás de alguma coisa mais nova, e o artigo mais recente que eu encontrei na Farmácia Econômicas falava de guia prático para conduzir uma revisão sistemática e meta-análise de utilidade. Mas o guia prático trouxe mais dúvidas do que caminhos. Eu acho que quando você faz isso, deveria proibir um título desse, né? Mas fica claro que assim, a revisão sistemática está consolidada. A gente adota filtros específicos, mas a meta-análise em si eu ainda tenho muita dúvida. E aí, quem sabe, a gente possa evoluir isso um pouco mais nesse documento, que eu acho que sim, aí essas questões cabem nesse material. A gente vai usar a meta-análise, que a gente tem um pouco disso, tem um apontamento, mas acho que a gente pode trazer um pouco mais dos problemas, né, que podem estar associados a isso ou não, quando que a gente adota ou não. Eu fiz uma pergunta aqui sobre o mapping, que foi uma pergunta até que eu vivenciei, uma dúvida que eu vivenciei ao fazer um modelo. Eu não tinha o dado no Brasil, mas tinham como fazer um mapping para o dado brasileiro. Naquele momento, eu achei mais confiável usar essa estratégia. Ele já trouxe outra direção de ter essa avaliação, né? Quão confiante nós estamos de que realmente existe alguma diferença substancial entre uma utilidade coletada na Inglaterra e a utilidade coletada no Brasil para essa mesma doença. Então, até essa hierarquia fica difícil, né? Se a gente não tem toda essa consideração. E é nesse ponto que, apesar de ter muita discussão na meta-análise, eu acho que a revisão sistemática com forest plot, mostrando os intervalos de confiança e a consistência, mesmo sem ter um valor final global, nos traz muita confiança para uma decisão dessa. Se eu vejo que o valor de utilidade não varia, apesar de 10 países, 10 populações diferentes, eu estou muito confiante de que aquilo vai ser algo próximo do Brasil. E aí adoto com mais confiança esse valor de utilidade. Pontuando também, a dúvida não é fazer meta-análise ou não de qualidade de vida, isso também é outro ponto. A gente faz isso para várias outras questões, com outros questionários, você padroniza e toma uma decisão. A dúvida é sintetizar um valor de utilidade com a meta-análise. Isso eu acho que não está claro e é um ponto essencial aí para a nossa orientação nesse documento, porque pipocam cada vez mais revisões nesse sentido, algumas com estratégias interessantes, por exemplo, mapear todos para um instrumento único e depois disso você fazer a síntese meta-análise. De certa forma, você está falando a mesma coisa, né? Mas acho que é esse ponto. Bom, eu falei para caramba, eu queria só trazer, acho que pensaria nessa redução de escopo, nesse escopo focado em como conduzir, que orientações devemos tomar aí para obter essas utilidades e enriquecer
eu acho que vou entregar os meus comentários aí no documento, claramente fora do prazo aí, né? Deveria ter feito isso antes, mas acho que essa é a principal contribuição que eu priorizei aqui. Onde é que a gente enxerga a meta-análise nesse sentido? É útil, inútil, e qual hierarquia ela deveria tomar? Bom, é isso. Então, bom, eu agradeço, Ivan. Quem não conseguiu mandar os comentários antes, puder mandar depois também, continuam sendo bem-vindos. A primeira versão ainda não está pronto. Passar para os nossos últimos 4 palestrantes antes de devolver para o Augusto. Márcia Pinto. Boa tarde a todos, Marisa, obrigada pelo convite. Bom, a maioria das pessoas já falaram, né? Vou só agregar algumas coisas. Eu concordo muito com o que a Andréia e o Ivan falaram sobre o objetivo do documento, né? A Andréia até pontuou, né, da questão de ser um caso base. Eu achei isso super interessante, né? Porque o caso base é o que a gente quer, idealiza, né? Mas no mundo real a gente vê que as coisas não funcionam como a gente gostaria. Isso já foi mostrado aqui pela fala de várias pessoas com relação às limitações que a gente tem no uso de custo-utilidade e usar quali. Eu vou tentar falar um pouco dos pontos que você colocou. Não vou falar de todos, não, para não alongar muito. Eu queria trazer para além disso, eu queria trazer uma coisa que o Federico mostrou na apresentação dele, ele passou um pouco até rápido, que é a questão do viés do entrevistador. Eu sei que a gente está falando de um documento mais amplo, mas eu acho que tem algumas questões que a gente não pode deixar de lado. A questão do viés do entrevistador é muito importante. Quem já fez a entrevista, quem já aplicou o quali, sabe como que o entrevistador ele pode influenciar na resposta do entrevistado. Eu estou fazendo um projeto hoje que a gente está aplicando o EQ5DY, que é para o cuidador. Tá? E a gente preparou os entrevistadores, e mesmo assim a gente observa que pode haver um viés. Então, isso é um ponto que eu queria colocar. E, juntamente com isso, essa questão que foi mencionada no documento do cuidador entrar, da valoração do cuidador entrar ou não no custo-efetividade, no custo-utilidade, na razão, né? Isso é um outro ponto importante que a gente tem que olhar também de alguma forma. Não sei se vai ser nesse documento, se a gente vai ter outros documentos suplementares para olhar isso, porque ele interfere no resultado, né? E quando a gente está falando, por exemplo, de pacientes que não têm condição de responder, ou até de crianças, que é um caso, né? O tendão de Aquiles que a gente também tem nessa área, né? Quali para criança, foi até colocado pelo palestrante inicial, de que é uma das limitações a gente não ter quali para criança. Então, eu queria colocar esses dois pontos. Outra coisa também que eu queria dizer é o seguinte: eu concordo que o Euroqual seja um instrumento que pode ser utilizado porque ele já está bem estabelecido. Está bem estabelecido no Brasil, a gente tem já todas as tarifas, então ele pode favorecer e ser até eficiente para a gente fazer avaliações utilizando ele, né? Só minha preocupação é que o professor Kim Rand, ele deu um exemplo, quando ele dá o exemplo do mapping, ele fala de condição visual, né? Que o Euroqual ele não consegue captar, por exemplo, utilidades de condições visuais. Isso é um problema, né? Então, como que a gente vai lidar com isso nesse documento, né? As terapias gênicas estão chegando. A primeira terapia gênica a ser aprovada foi para uma condição ocular, né? Como é que a gente vai fazer uma avaliação de uma tecnologia dessa? Que medida de utilidade que a gente utilizaria, né? Que estudo que nós faríamos para dar conta de incorporar ou não uma tecnologia dessa a partir de uma demanda do fabricante, tá? A questão deixa eu ver que eu anotei alguns pontos aqui. A questão do uso de dados locais, né, como a Andréia falou, seria superior a gente usar dados locais, mas também acho que, como o Ivan pontuou, né, a gente tem que olhar a questão da meta-análise, a qualidade e definir bem essa hierarquia, porque quando a gente está definindo
a hierarquia no documento, né, a gente tem que estar muito seguro do que a gente está propondo, né? Então, eu acho que mais estudos a gente deveria fazer com relação a isso, porque, como o Ivan falou, a gente tem a questão da revisão sistemática, que está bem estabelecida, né? Mas a meta-análise a gente ainda tem algumas incertezas. Então, quando a gente for avaliar a questão de hierarquia, eu acho importante a gente fazer a gente fazer assim, porque a gente tem muitos temas aqui dentro, né? Então, a gente poderia também, como sugestão, a gente vai ter que discutir esses subtemas que estão surgindo, né? A questão da hierarquia, a questão do mapping também, que eu também estou agora, vou começar a lidar com uma questão de um mapping para derivar dado de utilidade, que vai ser, já estou vendo que vai ser um trabalho árduo que a gente vai ter, né? E para finalizar, para não tomar muito tempo, eu queria falar o que o Augusto comentou na apresentação dele do priority setting, que eu achei muito interessante, né? Que é um tema que me interessa, que realmente quem define priority setting é o Ministério da Saúde, e a Conitec não é o papel dela definir o priority setting, mas tem uma questão indireta de quando a Conitec recomenda uma tecnologia para ser aprovada, né? Porque nessa tecnologia, ela está dos aspectos que vão subsidiar a incorporação é o resultado da razão de custo-efetividade incremental, dada em quali, né? Por essa proposta que a gente está analisando agora. Então, qual o peso que o quali teria no priority setting? Né? Então, é isso também que é importante a gente ver o quali não só como uma métrica, né? Mas como um definidor de priority setting. Qual o peso ele teria em termos de outros aspectos que são considerados uma tecnologia? Segurança, eficácia, impacto orçamentário, organização e planejamento, gestão do sistema de saúde para incorporar essa tecnologia. Então, eu queria colocar... Tem vários outros pontos aqui que eu acho que, ao longo, né, do tempo, nós vamos discutindo e vamos amadurecendo. E é isso. Eu gostaria de agradecer e acho que é uma excelente iniciativa para a gente poder... que vislumbra várias frentes de trabalho para a gente e melhoria do trabalho que a gente faz, dos nossos modelos, né? Dos modelos que a gente utiliza, e sempre pensando naquilo que o Ivan falou. A gente tem que ter como background, né? Que ele fala, que eu sempre digo isso, o background é a gente pensar como sociedade. Como que a distribuição de quali ela pode beneficiar a sociedade como um todo. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Márcia. Passar para a Luciene. Oi, gente, boa tarde. Eu vou tentar pegar alguns pontos também, né, de que todos já falaram, a respeito da parte, né, do objetivo, né, da diretriz. Eu fui uma das que opinaram sobre a diretriz trazer alguns exemplos em determinados aspectos. Primeiro, por limitações técnicas mesmo, porque assim, é um tema extremamente relevante quando a gente faz uma modelagem, né? Porque ele está dentro ele impacta diretamente no seu resultado final e na tomada de decisão. E muitas vezes a gente não tem realmente, somos, assim, né? Assim, quem está aí, nem me incluo nisso, né? Mas são pouquíssimos especialistas no Brasil, né? E poucos de ATS que conseguem discutir um pouco mais avançada a questão de utilidade. E nessa questão, eu imagino que esse documento ele tem assim, caráter orientativo tanto para nós que estamos na área de ATS, fazendo a modelagem e diretamente na tomada de decisão necessário, já junto com os próprios laboratórios e pesquisadores que originam os estudos, né? Então, assim, ter um documento também que traz assim, olha, qual seria a nossa ordem de preferência, né, de quais são os métodos preferíveis, né, nos estudos nossos, né, brasileiros, né? Então, assim, isso é um documento orientador. Acho que a própria colega, né, Luciana Tardes, ela pode até
levar isso, né, então, para os proponentes dos estudos clínicos, olha, mostrando assim, no Brasil, a tomada de decisão está baseada em alguns critérios preferíveis. Então, assim, hoje a gente vê, apesar do instrumento aqui ser muito difundido, dificilmente a gente não encontra com frequência esses dados quando nós, né, temos que buscar dados de utilidade nas doenças que estamos analisando. Então, acho que esse documento ele pode ajudar a diminuir essa necessidade, né, assim, a longo prazo, né, diminuir esse problema que nós temos que sempre, né, assim, né, os dados não foram encontrados, dados de utilidade na população brasileira, o que se adeque, e aí a gente tenta adequar um dado de utilidade, aí trazendo a questão, né, se vai usar o palio ou não, isso aí realmente é uma outra, foge do escopo, mas dentro do objetivo da diretriz, eu assim, concordo com os colegas, né, depois que eu vi essa discussão, concordo com os colegas que ela tem que ser mais enxuta, realmente como uma diretriz, mas também concordo que a gente pode, talvez, desenvolver grupos de trabalhos e ir atualizando como anexos ou como guias anexos de determinados assuntos que são muito importantes, né? Ouvindo a palestra do Kim Rand, eu vi quantos aspectos a gente poderia, inclusive, ainda incluir na diretriz sobre o mapping, né? Para que ele não seja também trazido na diretriz como uma opção e que seja banalizado, né? E que a gente, ao longo da análise crítica, não consiga avaliar realmente se aquilo ali foi adequado ou não de estar no estudo. E no último ponto que eu queria opinar sobre a parte do peso de fim de vida, eu concordo que não está no escopo dessa diretriz, porque ela necessita realmente ter uma avaliação muito mais, um estudo muito mais aprofundado, que a gente não conseguiria ter ainda hoje, talvez não seria só com esse grupo que está aqui, assim, trazer pesos, né, peso de fim de vida, para doença rara, população pediátrica, então, assim, tantos aspectos ali envolvidos, o peso, assim, não seria só no fator fim de vida, né? Então, assim, tem outras, né, doenças debilitantes, né, doenças raras que não estão no fim de vida. Será que elas não mereceriam também um peso? Mas essa discussão ela vai muito mais no âmbito realmente de Conitec, de governo, de sociedade, né? Então, assim, acho que esse grupo e essa diretriz ela não deveria trazer esse ponto na discussão. Era isso. Obrigada, Luciene. Ávila. Olá, boa tarde a todos. Primeiro agradecer a Marisa pelo convite, né, a oportunidade de estar aqui nesse momento, de muito aprendizado. Bom, primeiro eu queria também dizer que eu estou atualmente assessorando a área da ANS, né, que atualiza o rol, mas eu não estou falando aqui em nome da instituição, tá? Não estou falando em nome da ANS. Mas a perspectiva do meu olhar, né? A minha perspectiva é a perspectiva da gestão, né? E é a perspectiva hoje, né, da ANS e de uma trajetória aí de alguns anos, né, na Conitec, né, no DGITS. Então, eu acho que isso é importante pontuar. Então, primeiro, eu acredito que o documento ele é um documento orientador, né? Ele não é um documento normativo, né? Segundo, a saúde suplementar, no meu ponto de vista, ela é parte interessada no conteúdo desse documento, né? Pois, enfim, desde dezembro de 2018, né, quando a gente publica a RN 439, que pauta novas diretrizes para incorporação de tecnologias no âmbito da saúde suplementar, a gente passa a alinhar todo o processo de incorporação ao processo, a uma tentativa, na verdade, de alinhar o nosso processo ao processo da Conitec, né? Então, eu acho que a gente, todas essas diretrizes metodológicas que são publicadas são importantes, né, da perspectiva da saúde suplementar também. Bom, o terceiro ponto é que esses desafios, né, os desafios da ANS, são muito semelhantes aos desafios do Ministério da Saúde, né? Quando a Vânia plotou aquele gráfico, né, aquela figura com
com as informações, né, de avaliação econômica, a gente, né, eu já tirei foto aqui, já mandei para todo mundo do grupo da ANS, porque a nossa realidade é uma realidade muito semelhante, né? E os desafios são muito parecidos também, né? Então, de alguma maneira, a gente também tem que pensar junto, né? Como superar esses desafios. Bom, um outro ponto, eu acho que o uso da utilidade, ele traz mais transparência para o processo de avaliação. Então, eu acho que é muito importante ressaltar isso, né, nesse momento, com esse olhar de gestão, né, que eu estou trazendo. Um outro ponto que eu acho relevante ressaltar aqui, que a Andrea colocou sobre a questão linguística, né, do documento, do deve, ou, né, desse questionamento. Eu acho, né, eu tenho debruçado ao longo dos meus últimos 4 anos no doutorado, eu tenho me dedicado ao estudo de implementação de diretrizes, e eu acho que a gente já tem experiência acumulada o suficiente para saber que a linguagem, o uso que a gente faz, né, dessa linguagem, ela é determinante como uma barreira à implementação, inclusive, né? Uma barreira ou um facilitador, né? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com são sutilezas, né? Às vezes, num país, né, da mesma língua, você falar de uma forma, é interpretado de uma forma, é compreendido de uma forma, mas em um outro contexto, às vezes dentro de um mesmo país, né? Então, eu acho que é importante esse cuidado com a linguagem, né? Então, esse é um outro ponto que eu coloco. E, por último, Marisa, você fez vários questionamentos, mas eu tenho talvez mais dúvidas e mais questionamentos do que você, né, do que respostas, né, para você, né, com relação às suas dúvidas. Então, e eu anotei várias coisas ao longo das apresentações e vou pontuar algumas questões que eu acho relevantes para reflexão, né? Eu acho que a gente precisa refletir sobre esses pontos para talvez, enfim, compreender melhor esse cenário desse documento ou de outras diretrizes, né, que talvez a Conitec, a própria ANS possam definir, né, para auxiliar na tomada de decisão ou, enfim, para auxiliar nas questões metodológicas, né? Então, primeiro, precisamos definir uma escala padrão? É uma dúvida, é uma afirmação para alguns, para outros é uma dúvida. Precisamos ampliar o seu uso? Precisamos ter uma liderança regional? Precisamos levar em consideração nossas diferenças regionais? Num país continental como o Brasil, esse é um grande desafio, né? Precisamos levar em consideração as limitações dessas ferramentas e aprender com as lições aprendidas por outros países, né, que já caminharam aí bastante nessa estrada. Precisamos definir como lidar com questões críticas, como o final de vida, né, que foi pontuado aqui para você. Para mim, eu não tenho uma resposta, mas eu tenho a certeza que eu acho que a gente precisa refletir mais sobre isso. Precisamos de habilidade técnica para lidar ou fazer análises críticas, né, mais apropriadas, né, sobre técnicas de seleção de estudos, extração de dados, o mapping, né? Então, eu acho que a gente tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, muito a refletir, no meu ponto de vista, muito ainda para refletir, né, sobre essas questões e, de alguma maneira, chegar a pelo menos algum ponto orientador, né, para os tomadores de decisão, né? Então, essa é a minha contribuição. Obrigado, Ávila. E, finalmente, passar para a Aline Silva. Obrigada, Aline. Obrigada. Vocês estão me ouvindo?
Sim. Obrigada, Marisa, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Aprendi muito, né, nesses minutinhos aqui que eu consegui acompanhar. E eu perguntei para a Marisa ontem ainda, e aí, Marisa, como que você quer que eu participe? Você quer que eu... Qual visão que você quer que eu dê, né? Então, a Marisa me colocou como representante paciente, então hoje eu estou aqui falando como a Aline, pessoa representante paciente, né? Eu sou paciente oncológica, faço tratamento para câncer de mama há 7 anos, e fui diagnosticada, inclusive, com câncer de mama metastático no final do ano passado. Então, eu tenho me debruçado muito sobre a questão de cuidados paliativos, dessa questão do fim de vida, né? Tenho refletido muito sobre isso, e realmente eu concordo também com o pessoal que veio antes de mim, que falou, já vou começar por esse ponto, né, pelo final, que o pessoal falou sobre essa questão do cuidado do final de vida, como que a gente valora isso. Então, eu acho que no Brasil a gente ainda está muito aquém, né, das discussões sobre o final de vida. Então, existem várias ferramentas, inclusive, ontem eu estava dando uma lida sobre isso, existem instrumentos para avaliar essa questão, esses pacientes. Então, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso, né, na hora de falar sobre isso, sem ter refletido muito sobre esse assunto. Outra questão, então, eu queria, né, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa importante para incentivar, inclusive, a produção de dados, né? Acho que a gente no Brasil ainda precisa, e quando o Ministério da Saúde, quando a gente se reúne aqui e publica um documento desses, você acaba incentivando com que haja uma produção maior de dados, uma busca maior para elaborar esses estudos que a gente ainda precisa muito. Concordo que o SF6D é um instrumento muito bom também, tem sido muito utilizado. Então, a minha preocupação é engessar muito. Concordo que não é normativo, né? É uma orientação, mas a minha preocupação é quando a gente enfoca apenas no instrumento de talvez engessar e deixar de fora alguns tipos de cuidado de paciente que, enfim, talvez essa questão do EQ5D, esse instrumento não seja o mais adequado, né? Então, por exemplo, o paciente no final de vida, ele tem outros valores, né, que são muito importantes. Outra questão aqui que a Mônica falou sobre a ideia de trazer outros atores, talvez, para essa discussão. Eu acho que seria interessante, né, principalmente para que haja uma implementação, né, no final, para que esse esforço seja realmente utilizado, né? Então, seria interessante. E outra ideia que eu achei muito boa é de ser um documento que seja um documento vivo, para que a gente possa ter um processo de construção compartilhada realmente, né? Para que a gente possa agregar outros atores e outras ideias ao longo do tempo que a gente vai amadurecendo, inclusive. E, enfim, eu acho que é isso. Eu queria trazer essa preocupação de realmente engessar muito, né? Não acho que a gente deva emitir normativas sem ter a participação de quem realmente vai utilizar. E eu acho que é essa a minha contribuição para o debate. Obrigada. Obrigada, Aline. Augusto, eu passo para você fazer as considerações finais. Bom, espero que eu tenha contribuído para provocar nas pessoas uma vontade de debater o assunto. Acho que esse foi o intuito da minha apresentação. Marisa me conhece, né? Sabe que às vezes eu faço esse tipo de coisa mesmo, é uma estratégia de professor. Acho que o importante do documento é ele trazer boas orientações que sejam fáceis de serem entendidas e que possam melhorar a qualidade dos estudos de custo-utilidade no Brasil. Acho que esse é o ponto central, todo mundo entende isso. A apropriação da política pública, do uso do quali, é uma discussão complexa, como todo mundo apresentou pontos de vista, de certa forma, eu não diria contraditórios, complementares, reflexivos em relação ao assunto. Eu acho que esse é um tema evolutivo, né, de discussão de eficiência do sistema com base em parâmetros científicos e em detrimento de parâmetros subjetivos de políticas. A gente no Brasil vive muita subjetividade da política e a gente fica meio traumatizado com isso.
E esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração quando vai fazer um documento desse, para também não errar a mão, né, no uso da ciência, porque a ciência também pode ser muito autoritária, como a gente está vendo atualmente. E aí eu quero agradecer a Marisa fortemente, eu acho que esse trabalho é extremamente importante, né? Agradecer o grupo como um todo, muitas pessoas aqui, se não todas, eu conheço pessoalmente e tenho, né, muito carinho por todas, gostaria de estar tendo a oportunidade de dar um abraço, né, apertar a mão, né, e a gente não tem essa oportunidade nesse momento, mas de toda forma isso já deixa o coração da gente um pouco mais alegre, porque o fato de ver, interagir, ouvir, dá para a gente uma sensação melhor do que esse isolamento que a gente está vivendo. Espero que isso tudo passe, né, que esse não seja o normal. Né? Deus me livre desse novo normal. Né? Eu rezo todo dia para que esse novo normal não exista. Bom, eu agradeço, então, Marisa, e finalizo aqui entendendo que eu acho que o documento está no caminho, são alguns ajustes, o peso da orientação com alguns exemplos que possam levar a pessoa a buscar e se aprofundar pelo conhecimento, eu acho que esse é o caminho, pelo que eu ouvi das pessoas aqui, e um documento que faça recomendações, em alguns momentos um pouco mais objetivas, mais fortes, outras como direcionamento. Essa é a minha percepção das falas que eu ouvi aqui, né? E lembrando que, como todo método científico, ele não é isento de problemas e ele traz a possibilidade de introdução de novos vieses na tomada de decisão não vistos até o momento. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Não existe nada que é só positivo, nada que é só negativo, tudo tem dualidade. Então, passo para você, Marisa, muito obrigado, muito honrado por você ter me convidado. Nem sei por que você me convidou, mas muito honrado por ter me convidado para estar aqui nessa mesa. Obrigada, Augusto. Eu convidei porque você é essa pessoa brilhante que a gente teve a oportunidade aqui de escutar suas opiniões. Então, eu dou o evento como encerrado. Obrigada a todos. Pode ligar. Fechar. Vou fechar tudo. Eu salvar o chat, não salva, não? Salvar ele todo, né? O microfone está aberto. Fecha. Fecha o microfone.